Se após ganhar um jogo mortal e faturar uma grana absurda, você decidisse que iria acabar com a organização por trás dos jogos, o que você faria? Com certeza você não seria tão burro quanto esse cara, e a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Gi-Han tentando acabar com a organização por trás dos jogos, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os jogos mortais, em Round 6, terceira temporada. Esse cara definitivamente tomou as piores decisões da vida dele, já que depois de ganhar um jogo mortal e ficar bilionário, o Gi-Han decidiu que ao invés de gastar o seu dinheiro viajando o mundo, ou se tornando um pai presente para sua filha, ele preferiu torrar a grana tentando encontrar o vendedor dos sonhos, e pôr um fim aos jogos mortais. Só que mesmo conseguindo derrotar o vendedor dos sonhos, e juntando forças com o ex-policial Jun-Ho, eles não saem muito do lugar, e apenas encontram o local onde os guardas coletavam as informações do vendedor dos sonhos, e entram em contato com o Frontman, que se tornou o líder dos jogos. E aí o Gi-Han percebe que não conseguiria derrotá-lo daquela forma, e aí o imbecil pede para entrar novamente nos jogos, e como um antigo vencedor jogando de novo traria mais emoção a essa nova rodada, o Frontman acaba aceitando, principalmente porque queria quebrar a mente do Gi-Han, e provar que os pobres são uma escória da sociedade. Mas o Frontman se infiltrou no jogo como o In-Ho, um novo jogador 001, tudo isso para tentar sabotar o Gi-Han. E enquanto o Gi-Han passava por situações horríveis nos jogos, o Jun-Ho estava com alguns mercenários que trabalhavam para o Gi-Han, tentando encontrar a ilha dos jogos, depois que o rastreador do seu líder foi comprometido. Só que infelizmente, o capitão do barco que supostamente estava ajudando eles, na verdade trabalhava para o Frontman, e estava sabotando toda a operação. E enquanto o Jun-Ho era feito de otário, o Gi-Han decide unir forças com outros jogadores, para tomar as armas dos Homens de Rosa e iniciarem uma revolta, para tentarem chegar até a sala de controle, onde os responsáveis pelo jogo estavam. Mas o plano acaba dando errado por uma traição do In-Ho, que se finge de morto e volta a ser o Frontman, liderando os Homens de Rosa para finalizarem os jogadores e capturarem o Gi-Han, finalizando o amigo de infância dele como punição pela bagunça que ele causou. E já começamos da onde paramos, no final da segunda temporada, após a revolta mal sucedida do nosso John Wick coreano. Então, a maioria dos jogadores que participou da revolta foi finalizada ou capturada, inclusive o Gong-Sok, que é o pai de uma garotinha doente, que entrou no jogo para tentar salvar a sua filha, e aí ele implora para não ser finalizado, contando que tinha uma família e uma filha pequena. E por sorte ele estava falando com a No-Yu, que é basicamente a única guarda que tem boas intenções nesse lugar. Por isso ela dá um tiro no cara em uma região não letal, e pede que ele se finja de morto se quiser sobreviver, e o cara aceita a chance. Logo o restante dos guardas vem recolher o corpo para aquele esquema de traficar os órgãos e vender no mercado negro, e um dos caras até estranha a No-Yu estar tão cooperativa, já que ela foi até espancada por estar interferindo nas operações deles. Claro que pra garota isso foi apenas uma desculpa para tentar salvar o Gong-Sok, e ela aproveita para ir junto com os caras até a sala de cirurgia, e apesar de ficarem desconfiados, os soldados aceitam já que ela estava cooperando. Enquanto isso, no barco, o Jun-Ho e o Choi ficam confusos com o desaparecimento do operador de drone, que pra quem não se lembra, foi finalizado pelo Park na temporada passada, para tentar atrasar a operação dos caras. Mas graças à burrice do Choi, o capitão consegue se safar impune, falando que o cara deve ter bebido muito na noite anterior e caído no mar. Então, como não podiam perder tempo, o Jun-Ho decide ir para o cais mais próximo procurar outro operador de drone. E quando atracam um barco, o Park liga imediatamente para o Frontman para reportar tudo o que aconteceu, perguntando o que ele deveria fazer se os caras achassem a ilha. E ele fala que o capitão deveria finalizar todos se isso acontecesse, até mesmo o Jun-Ho, que pra quem não lembra é o irmão do Frontman. Em seguida, o cara vai falar com o líder dos Pinkmans e descobre que a revolta dos jogadores custou a vida de 27 guardas e 8 chefes. Por isso ele pede para substituírem logo os guardas e consertarem tudo que tiver sido quebrado, pois os VIPs estavam prestes a chegar na ilha. Mais tarde, os guardas trazem um caixão até a sala onde ficavam os jogadores, e ao abrirem o caixão, eles encontram o Gi-Han inconsciente. Então eles colocam o cara na cama, e após algumas horas, ele acorda meio confuso, pois graças à pancada na cabeça, o homem tinha esquecido quase tudo o que aconteceu. Porém, quando ele percebe a falta dos outros jogadores, e principalmente do seu amigo, as memórias voltam como um soco, e aí ele entra em desespero e parte para cima dos guardas, perguntando o porquê de não terem finalizado ele também, ordenando que eles dessem um fim ao seu sofrimento, pois o Frontman tinha ganhado, e o Gi-Han já não queria mais jogar. Bom, eu sei que a intenção da No-Yu foi a melhor possível, mas na situação dela, ela tinha que agir o mais rápido possível se quisesse salvar a vida do Gong-Sok, pois mesmo levando um tiro em uma região não letal, obviamente um tiro ainda causa um estrago sério no nosso organismo, e se o cara não tiver o projétil removido rapidamente, e o ferimento fechado por um profissional, ele vai perder muito sangue e acabar batendo as botas por conta disso, principalmente porque no abdômen tem muitos órgãos que são bolsas de sangue, como os intestinos, fígado, rins, estômago e baço, que em especial é literalmente a maior bolsa de sangue do corpo, e dependendo do que a bala atingiu, e claro, do calibre da arma, já que as armas com calibre maior tendem a causar mais danos, a pessoa pode sobreviver de 1 a 3 horas sem riscos de infecções, só que ela precisaria repor o sangue perdido com urgência, para de fato ter a vida salva, e eu duvido muito que tenha esse tipo de equipamento nessa ilha, já
já que os responsáveis pelos jogos não estão a fim de prestar socorro a ninguém. E galera, pelo que deu pra notar, o cara foi acertado por um tiro de MP5, com um calibre de 9mm. E galera, o Jun-Ho, que é um grande investigador criminal, apesar de não agir como investigador em momento algum, deveria ter uma capacidade dedutiva muito grande, por conta dos seus anos trabalhando na polícia. E se pararmos para pensar só um pouquinho, assim como eu disse no vídeo da segunda temporada, esse capitão encontrou o Jun-Ho boiando no mar, e levando em consideração que a água do mar é extremamente fria, e o homem tinha levado um tiro no ombro, eu diria que ele não deve ter boiado mais do que 2 horas antes de ser resgatado, se é que ele tava boiando, né? Pois mais tempo que isso faria com que ele tivesse uma hipotermia, ou batesse as botas por perder muito sangue. Fora que o sangue na água ainda poderia atrair tubarões, né? Então, seria muito fácil, caso o Park quisesse, se lembrar onde ele encontrou o investigador, e fazer as buscas nas ilhas em torno daquele lugar. Fora que é muita coincidência ter um pescador tão perto da ilha dos jogos, pois o frontman certamente deve tomar todas as medidas necessárias para evitar que qualquer pessoa tenha noção do que está acontecendo na ilha. Então, eles certamente iriam eliminar qualquer barco que se aproximasse demais, pois eles geralmente finalizam os jogadores com tiros, e o tiro de submetralhadoras podem percorrer até 2 km, enquanto os sons de rifle de precisão, como os usados em Batatinha Frita 123, podem percorrer de 3 a 5 km de distância. E esses tiros aqui são a céu aberto, e não em lugares fechados. E isso que eu não estou contando que um tiro próximo da água pode ter o som ampliado e escutado de ainda mais longe. Ou seja, se o navio chegasse muito perto da ilha, poderia ouvir os sons de tiro, e eu duvido muito que o frontman iria permitir que alguém chegasse tão perto. Então não faz sentido que o Park estivesse tão perto da ilha para poder resgatar o Jun-Ho. E o investigador nem suspeitar de todos esses fatores, sendo que essa mula é um investigador treinado, e essa história do Park está totalmente mal contada. Mas eu não vou ficar falando muito disso, porque eu já explorei bastante essa ideia no vídeo da segunda temporada. Então se você não viu ele lá, dá uma olhada, que é muito melhor que assistir a série inteira. Inteira não, né? Porque eles preferiram dividir a segunda temporada em 2 partes e deixar a segunda parte como terceira temporada. Após prenderem o Gi-Han para controlá-lo, os Pinkmans informam que restaram apenas 60 jogadores, e iniciam a votação para decidir se o pessoal iria querer continuar os jogos ou não. E como o Gi-Han estava quebrado psicologicamente, ele só fica ali parado em choque. E como já era esperado, a maioria escolhe continuar os jogos, deixando todos os poucos que queriam parar, totalmente sem esperanças de saírem vivos. E após a votação, o Jong Dae vai tirar sarro da cara do Gi-Han, aumentando a desconfiança que os outros jogadores tinham nele, já que o cara foi o único a ser trazido em segurança até ali. E depois de sofrer essa humilhação, a Nangyo, que se diz ser alguém capaz de ver o mundo espiritual, diz que o Gi-Han era muito burro, pois ele só foi parar ali por seguir as vozes dos espíritos vingativos que pairavam sobre ele, e que gritariam no seu ouvido até o dia da sua morte. Isso é o suficiente para tirar o homem do sério. Então ele tenta enforcar a mística, mas acaba falhando por estar preso, mostrando que sua mente realmente estava a ponto de ruir. Pouco tempo depois, alguns guardas vêm servir a refeição daquela noite, e quando percebe que o Gi-Han estava muito mal da cabeça, a Jeon-ja se aproxima para conversar com o cara, e vendo que a idosa era uma boa pessoa, que só foi parar naquele lugar por falta de dinheiro e por não saber se organizar financeiramente, o Gi-Han decide ajudar a Jeon-ja e apresenta o curso da UVP para ela, que é a maior escola de investimento do Brasil, onde você aprende do zero ao avançado em apenas 8 semanas, do conforto da sua casa, já que as aulas são 100% online. Além disso, você ganha o acesso a diversas ferramentas para te ajudar a se organizar financeiramente, acompanhar os seus investimentos, montar orçamentos e aumentar a sua taxa de sucesso nos investimentos. Tudo isso com uma interface intuitiva para facilitar a sua vida, evitando que você perca dinheiro e possibilitando que você construa uma renda passiva e possa garantir um futuro próspero para sua família. Dessa forma, você não chega ao ponto de ir parar num jogo mortal para pagar as suas dívidas. E o melhor de tudo, se você achar que não aprendeu nada, a UVP devolve todo o seu dinheiro, mesmo se você tiver concluído as aulas e emitido seu certificado. E se você não acredita nisso, sinta-se à vontade para olhar o Reclame Aqui deles, que só tem uma única avaliação negativa, mesmo que eles tenham mais de 60 mil alunos. Então os caras realmente cumprem o que promete. Ou seja, ao estudar com a UVP, o seu risco é 0. Então, se você não quer ter que entrar em jogos arriscados para conseguir dinheiro, tipo a galera do Route 6, eu te convido a estudar com a UVP, clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E depois de conhecer a UVP, a senhora tenta dar um pouco d'água e comida pra ele, dizendo que o cara tinha as melhores intenções com aquela revolta, mas que infelizmente o plano não deu certo. Só que ficar daquele jeito não traria ninguém de volta dos mortos, portanto ele tinha que focar em quem estava vivo. E aí a Hyun-jo pede desculpas por não ter conseguido levar as munições a tempo, só que o Young-sik fala que não foi culpa dela, pois todos viram que o responsável por isso foi o Dae-ho, que conseguiu pegar todas as munições, mas congelou de medo, e por isso a revolta não funcionou. Mas quando perceberam que o cara não ia sair daquele transe, todos deixam o homem sozinho, sem notar que graças às palavras do Young-sik, o Gi-Han tinha adquirido uma raiva imensa do cagão do Dae-ho, e estava pronto para finalizar o cara, já que graças a ele, o seu amigo foi finalizado. Em paralelo, a No-Yu é levado pelo guarda até a sala onde fariam a cirurgia no Gongsu, e lá eles são obrigados a retirar as máscaras, já que de acordo com um deles, o antigo grupo que fazia isso deu errado por falta de confiança uns nos outros, e depois de retirar a máscara, os
outros começam a confiar mais a No-Woo. Só que quando os caras estavam prestes a iniciar a operação, a mulher pega sua arma e começa a atirar contra eles, finalizando um dos caras. Porém, um dos guardas consegue desarmar a mulher, que rouba o revólver dele e dá cabo dos outros dois, deixando apenas o médico vivo. E aí ela ordena que ele salve a vida do Gong-Soo, pois se ele batesse as botas, a mulher iria atirar nele sem dó. Então o doutor começa a trabalhar e consegue fechar o ferimento com sucesso, mas avisa que o homem havia perdido muito sangue e precisava repor para sobreviver. E como eles não tinham sangue ali, a No-Woo oferece o próprio sangue para salvar o homem, mas avisa o médico que se qualquer coisa der errado, vai finalizá-lo. Então depois de algumas horas doando sangue e finalizando o tratamento, o Gong-Soo começa a acordar, e sem hesitar a No-Woo finaliza o médico para não ter a chance de ser descoberta, avisando ao cara que estava tentando salvar a vida dele, então ele teria que colaborar. E longe dali, vemos o Jun-Ho marcando nos mapas as ilhas que já foram checadas, até que o Choi aparece para beber com ele, dizendo que precisavam conversar, pois ele estava começando a suspeitar do Park, já que se lembrava de ter visto o homem segurando uma chave de fenda na noite em que o operador de drone sumiu, e estava começando a pensar que o capitão tinha algo a ver com isso, pois ele estava agindo de uma forma muito suspeita. Só que o Jun-Ho se recusa a acreditar, pois o capitão foi o responsável por salvar a sua vida, e ajudou ele a procurar pela ilha durante anos. Além disso, o investigador ainda coloca um pouco da culpa no Choi, falando que foi ele quem ofereceu a bebida ao operador de drones, aproveitando para proibir o cara de continuar bebendo enquanto estivessem procurando pela ilha. E eu já vou adiantando que essa confiança cega do Jun-Ho no capitão ainda vai causar muitos problemas. Ok, o plano da No-Woo até que foi muito bom, só que de certa forma, a garota foi meio idiota de tirar a máscara antes de atirar, pois ela estava com a maioria dos caras desarmados, e sem as máscaras bem ali na frente dela, e ao invés de aproveitar que era a única que ainda estava com uma arma, e finalizar todo mundo sem dar a chance deles evitarem, ela prefere largar a sua metralhadora e se pôr em perigo, tendo que contar com a sorte dos 4 homens não juntarem nela. Fora que enfrentar 4 caras em um ambiente fechado também é um perigo enorme, e tudo bem que ela não planejava deixar ninguém escapar daquela sala, mas se um deles conseguisse fugir, poderia facilmente finalizá-la por saber do seu rosto, e isso é um risco desnecessário que ela não precisava correr. E quanto ao Gi-Han, galera, eu entendo que nessa altura do campeonato, o psicológico do cara já está completamente destruído, pois além de todos os traumas que ele passou no último jogo, ele ainda está tendo que ver novamente seus amigos e pessoas importantes para ele batendo as botas uma a uma. Tudo isso sem poder fazer nada, tudo por ganância dos outros, mas ficar sem comer, beber água ou dormir apenas vai deixá-lo muito mais fraco, e também piorar drasticamente o raciocínio dele, já que uma noite sem dormir pode causar uma confusão mental, dificuldade de se lembrar das coisas, instabilidade emocional, náuseas e dor de cabeça, junto com a fraqueza da falta de alimentação e hidratação. E vamos combinar que bater as botas ali não iria ajudar em nada, nem a vingar os seus amigos, nem a ajudar os outros a sair dali com vida, e também já é meio óbvio o porquê dele estar vivo, pois o Gi-Han faz parte do jogo doentio do Frontman, e só vai servir como recurso pro cara entreter a sua audiência. Agora, sobre a mula do Jun-Ho, galera, não tem muito o que falar desse imbecil. Esse cara parece que tá tirando férias para passear de barco. É óbvio que ele deveria suspeitar do capitão, galera. Simplesmente não faz sentido não fazer isso. Se você colocar toda a situação em pauta e pensar por um minuto, dá pra ver que o cara não tá nem um pouco afim de encontrar a porcaria da ilha. O capitão praticamente vive no mar e encontrou o Jun-Ho. Aí simplesmente ele esqueceu onde estava nesse dia. E durante anos, eles estão tentando encontrar essa parada e os caras não conseguem achar. Isso aí é piada, né? Então alguém é muito incompetente aqui ou não quer achar a maldita da ilha, né? Mas o Jun-Ho não vai ver isso porque ele é muito burro. Mas pelo menos uma regra esse cara deveria seguir, que seria verificar 100% o antepassado de qualquer um da equipe, e isso inclui o capitão. Na manhã seguinte, os guardas entram para levar os jogadores pro próximo jogo, só que no caminho até lá, eles passam pelos corpos de quem entrou naquela revolta do Gi-Han, e uma voz fala que esse seria o destino de todos que se recusassem a concordar com a decisão de continuar, que sempre é feita democraticamente. E ao ver o corpo do seu melhor amigo, isso aumenta o ódio que o Gi-Han sente pelo Dai-Ho. Com isso, vamos até a sala do novo jogo, que será decidido dividindo os jogadores em 2 equipes, a vermelha e a azul. E dessa vez, a mãe e o filho ficam em equipes diferentes, mas a idosa tenta confortar o Young-Sik, lembrando que ainda não sabiam o que seria o jogo. Só que a felicidade de todos acaba quando o guarda avisa que aquilo seria uma espécie de esconde-esconde, onde os jogadores da equipe azul devem se esconder, e receberiam algumas chaves de tipos diferentes para percorrer um labirinto. Só que depois de abrir uma porta, não poderiam mais trancá-la, e se conseguissem ficar escondidos por 30 minutos, ou achassem a saída do labirinto, os azuis iriam ganhar. E cada membro da equipe vermelha deveria procurar e finalizar pelo menos um dos membros da equipe azul para passar do jogo. Caso contrário, o jogador vermelho será eliminado. E para não ficar injusto, os guardas distribuem facas para todos os jogadores da equipe vermelha, dizendo que apesar de terem permissão para atacar os azuis, não tinham permissão para brigar entre si. Além disso, antes do jogo começar, é permitido que os jogadores insatisfeitos troquem de equipe se quiserem, mas ambos os lados sentem que estão em desvantagem. E fazer essa troca pro Dai-Ho seria ótimo, pois ele sabia que estava em perigo se ficasse contra o Gi-Han. E com essa informação, a maioria dos jogadores da equipe azul tenta trocar de time, inclusive o MG Coin, que implora para levar a faca, pois sabia
que a Jun-hee não teria coragem para finalizar ninguém, e promete que assim que finalizasse alguém iria atrás dela e manteria a mulher segura. Só que a jovem se recusa, falando que faria de tudo para proteger o seu bebê. Então o MG Coin pede para ela finalizá-lo e promete que se encontraria com ela no labirinto, pois os outros jogadores azuis não deixariam tão fácil para uma mulher grávida persegui-los e finalizá-los, e poderiam acabar fazendo mal para ela. O Young-sik também tenta trocar com a sua mãe, mesmo ela pedindo para tentar ser do mesmo time. Só que o cara fala que ninguém ia aceitar entrar na equipe azul por vontade própria, e que sua mãe nunca conseguiria ferir outro ser humano. E a poucos metros dali, o Daeho tentava desesperadamente trocar de equipe, pois sabia que o Gi-han iria matá-lo. Mas quando vê que ninguém iria trocar com ele, o cara toma a decisão mais burra possível, e vai até o Gi-han para provocá-lo, dizendo que não fez nada de errado, e que o culpado da morte de todos foi ele, por causa do plano idiota que o cara tinha feito, o que obviamente só deixa o Gi-han mais irritado. E ali do lado, o Namjoon vai fazer a mesma coisa com o Min-soo, o chamando de covarde por não ter ajudado a Sami, que pra quem não se lembra, era uma amiga dele que o garoto deixou ser finalizada pelo Namgyu, e ficou apenas olhando ao invés de ajudar por puro medo. E por isso, Namgyu diz que o rapaz deveria trocar de time, pois ele não tinha coragem para finalizar ninguém. E nesse momento, o jogo começa, e os jogadores azuis se direcionam para o labirinto, e vemos que a velhinha aceitou trocar de time com o seu filho, pois ainda tinha uma lâmina escondida no seu cabelo, que poderia usar para se defender, pedindo apenas que o cara faça tudo para sobreviver. E antes que o jogo comece, a Jun-hee pede para trocar de time com o MG Coin, pedindo que ao menos ele cumpra sua promessa e proteja ela e seu filho. Então os azuis entram no labirinto, e vendo que a grávida não conseguiria sozinha, a Jun-jae e a Hyun-joo se unem a ela para se ajudarem. Enquanto isso, do lado de fora, o Namgyu se aproxima do MG Coin pedindo para formarem uma dupla, pois os azuis não iriam ficar sentados esperando eles serem finalizados, e iriam pra cima deles com tudo que tem. Mas o cara sabia que juntos podiam dar conta, pois viu do que o MG Coin era capaz quando ele finalizou o Thanos, e o cara concorda. Então após 2 minutos, a equipe vermelha entra no labirinto para caçar os outros. Ok, eu entendo que a organização dos jogos deixou os corpos para servir de exemplo aos outros jogadores, mas de certa forma isso é meio inútil, já que no fim das contas, o destino da maioria ali seria bater as botas caso o jogo continuasse. Então não faz muito sentido uma ameaça de morte para um povo que já está ameaçado de morte, né? A diferença é que dessa vez eles podem dividir o prêmio, caso eles decidam encerrar os jogos. E eu tenho certeza de que o Frontman adicionou essa regra apenas para provar ao Gi-han o seu ponto, sobre todas as pessoas serem capazes de serem gananciosas e egoístas, principalmente os menos afortunados. Porém, esse tiro ainda pode sair pela culatra, já que esse seria o primeiro jogo em que realmente seria bom formar grupos e ter amizades, já que aliados são muito importantes na maioria dos jogos, e pode te ajudar a sair vivos de diversas situações. Não só isso, como também se você e o seu grupo sobreviverem, vocês podem sair dali com uma bela grana. E como o Gi-han não liga muito para dinheiro, ele poderia prometer aos que se unissem a ele que dividiria o prêmio que ganhou no último jogo com todos eles, além do que iriam ganhar se encerrassem o jogo. Assim as pessoas teriam muito mais incentivo e ele poderia conseguir ganhar uma votação. E vamos combinar, né galera? Ele só usou aquela grana para deixar em cima daquela cama no hotel que o cara comprou. Vocês podem justificar que o Gi-han contratou os mercenários e bancou a operação de busca no mar, mas aí eu pergunto pra vocês, tá servindo pra que isso aí? Esses caras no mar e nada é a mesma coisa. Quanto a esse jogo que eles vão enfrentar agora, existem diversos jeitos dos azuis ganharem, pois eles podem se unir em pequenos grupos e tentarem atacar os vermelhos que estiverem sozinhos para roubar a faca e ter como se defender, principalmente a Hyun-joo, que tem treinamento militar e conseguiria facilmente desarmar pessoas sem experiência de combate. Afinal, os guardas disseram que não era permitido brigas dentro do próprio time, mas nunca disseram que os azuis não têm permissão de finalizar os vermelhos. E trocar de equipe caso você tenha caído nos vermelhos é muita burrice, pois obviamente quem tem a faca aqui está na vantagem, pois a chance de ser finalizado é muito menor, e tem muitos alvos do outro time que poderiam ser facilmente finalizados. E quem está pedindo para ser vermelho, com certeza só está com medo de tomar uma facada. Além disso, essa ideia de finalizar alguém e depois proteger alguém do time azul nunca daria certo, pois como os próprios guardas disseram, é proibido o time vermelho brigar entre si nesse jogo. Então, se alguém do vermelho tentar proteger alguém do time azul, provavelmente seria finalizado no processo. A melhor estratégia seria tentar entrar para o time vermelho e formar grupos para caçar os azuis. Agora, se você caiu no time azul e não conseguiu trocar, o jeito também seria ter um grupo e usar estratégias para lutar contra alguém armado com uma faca, como pegar um pedaço de pano para tentar parar o ataque da faca e tirá-la do adversário para então finalizá-lo, ou até mesmo checar se algo do próximo cenário pode ser usado a nosso favor, como pedaços de metal que podem ser arrancados, ou objetos que podem ser usados como arma. Depois, tendo uma faca em mãos, com certeza os caras de vermelho pensariam 2 vezes antes de ir pra cima de alguém armado, pois aí seria o mesmo que jogar cara ou coroa. Mas tendo uma faca, você também pode optar por escondê-la até o momento oportuno, pois os vermelhos não vão saber disso, e um ataque surpresa na maioria das vezes é fatal. Isso sem contar que a galera precisa formar grupos de pelo menos 3 pessoas, pois a princípio deu pra ver 3 chaves diferentes no jogo, e provavelmente vai ter fechaduras diferentes, já que a chave da Hyun-joo é redonda, a do velho maldito é quadrada, e dá pra ver outro player do lado dele com uma chave triangular. Enquanto o jogo seguia,
dia, no porto, o Junho liga para o Choi, pois o cara não estava no barco no horário marcado e precisavam zarpar, já que tinham encontrado um novo operador de drone. Só que o Choi se recusa, porque ainda estava desconfiado do Capitão Park, e por isso tinha chamado alguém para lhe ajudar a investigar o cara, pedindo que o Junho tomasse cuidado com ele até o cara descobrir a verdade. Em seguida ele se encontra com um antigo colega de gangue, contando que o chefe Kim havia batido as botas por conta das pessoas que estavam se escondendo em uma ilha secreta, e dentro do barco, quando o Capitão Park fica sabendo que o Choi não quis ir, ele não esconde que ficou feliz com isso, o que finalmente faz o Junho começar a suspeitar dele. E voltando para a ilha, vemos que o time vermelho já tinha entrado e se espalhado pelo labirinto. Então o MG Coin pede para o Nangel segui-lo, mas percebe que o cara estava usando aquelas paradinhas que estavam na cruz do Thanos, para ter mais energia durante a caçada. E aí, imediatamente, o MG Coin já começa a se arrepender de ter feito dupla com o cara, pois ele simplesmente começa a surtar por conta do tóxico, mostrando que estava com a cabeça totalmente fora do lugar. E enquanto o MG Coin estava sofrendo com a sua dupla, o Gi-Han estava andando pelo labirinto à procura do Daiho, pois já tinha ele como alvo desde que descobriu a traição dele. Até que o cara vê um homem correndo e começa a persegui-lo. Só que o cara abre uma porta, descobrindo que no meio do labirinto tem uma queda livre, e que várias portas levavam eles até lá. Mas quando o Gi-Han pega o cara e vê que ele não era o seu alvo, ele deixa o coitado ir embora. Mas pela porta, ele vê o Daiho alguns andares abaixo. E do outro lado do labirinto, o Jong-dae tenta abrir uma das portas, mas percebe que a sua chave não funcionava. Até que outro jogador aparece e destranca ela sem problemas, nos mostrando que existem diferentes tipos de chave e fechaduras. Então o velho decide se unir ao outro jogador, mas como já era de se esperar, assim que eles encontram um membro da equipe vermelha, o Jong-dae prende o outro homem com o inimigo, deixando que ele seja finalizado para poder sobreviver. E depois de deixar o seu amigo ser finalizado, o velho ainda rouba a chave do corpo dele para conseguir abrir mais portas. Em paralelo, o trio formado pela Jun-hee, a Jun-jae e a Hyun-joo também percebem que existem chaves de diferentes formatos, e por sorte elas pareciam ter todos os tipos, tornando o trio mais provável de sobreviver. Então elas entregam suas chaves para a Hyun-joo, pois ela era quem tinha a maior chance de protegê-las. E pouco tempo depois, vemos que elas estavam certas, pois enquanto fugiam, elas acabam sendo encontradas por um jogador vermelho, e a Hyun-joo até tenta carregar a grávida para longe, mas a coitada acaba pisando em falso e caindo escada abaixo. E vendo que não conseguiria carregar a idosa e a Jun-hee, a soldado não vê outra escolha, senão lutar para proteger as duas. E com certa facilidade, ela consegue derrubar e desarmar o seu oponente, roubando sua faca e usando ela para dar cabo do cara. Bom, como eu disse antes, galera, o time que está com a faca tem total vantagem, pois só de ter uma arma branca que te permite se defender, você tem uma chance consideravelmente baixa de ser finalizado, principalmente se você conseguiu pegar os azuis em um ataque surpresa. Portanto, quem estava pedindo para trocar de time só quer estar do lado que tem menos chance de ser finalizado. E falando em chances, analisando o jogo, dá para montar algumas estratégias para poder passar de fase, tanto para o time azul quanto para o time vermelho. Para começar, estando no time vermelho, precisamos montar ao menos um grupo pequeno para coordenar buscas em regiões, e principalmente cercar jogadores azuis e impedi-los de fugir. Fora que estar em um grupo ajuda a sobreviver a uma emboscada do time azul, que já vai estar no labirinto há um certo tempo, e vão conhecer melhor a lógica do lugar antes deles, podendo se esconder atrás das portas para pegar um vermelho desprevenido e tomar a sua faca. Se eu estivesse nesse labirinto, eu com certeza iria tentar abrir todas as portas para saber se alguém do time azul passou por ali, já que como os guardas disseram, não se pode trancar uma porta que já foi aberta, mas eles não disseram nada sobre deixar ela escorada com algo para parecer trancada e enganar a outra equipe. Além disso, eu focaria em tentar pegar as chaves dos jogadores azuis, que já estivessem finalizados para também conseguir abrir as portas e encontrar a minha presa. Quanto ao time azul, a primeira coisa é aquilo que eu disse antes, que seria se unir em pequenos grupos, pois o pessoal com a faca estaria confiante e provavelmente iria andar sozinho pelo labirinto. Então, um pequeno grupo de azuis poderia usar uma pessoa de isca para atrair um vermelho até uma armadilha e pegá-lo de surpresa para roubar a sua faca. Aí eles já teriam uma vantagem para poder se defender. Fora que estar em grupo aumenta a sua diversidade de chaves, permitindo que você abra todas as portas do labirinto, o que aumenta e muito a sua chance de achar a saída. E também seria interessante, se for possível, fechar as portas pelas quais você passar para confundir os jogadores vermelhos que não vão saber de imediato por onde você passou, pois não faz muito sentido a porta não fechar após ser aberta. Deve ter algum tempo limite, ou até mesmo ser que todas as salas possuam duas portas, e aí só uma fica fechada por vez. Ou quem sabe, as portas apenas não fechem por dentro. Agora falando dos erros dos próprios jogadores, vamos começar pelo Daiho, que só pode muito estar querendo ser finalizado brutalmente, já que ele sabia do ódio que o Gi-Han estava sentindo dele, e mesmo assim foi provocar o cara, logo num jogo onde a missão do Gi-Han seria finalizar alguém. Isso aqui só pode ser sacanagem, é a mesma coisa que você estar devendo um agiota e apostar um tigrinho na frente do cara, é óbvio que vai dar errado. O burro do Daiho poderia simplesmente ter trocado com a mãe do Young-sik, já que o cara poderia ficar cuidando da sua mãe no time azul e eles poderiam formar um grupo maior. E outra coisa, galera, eu sei que a situação é desesperadora, mas correr em uma escada nunca é uma boa ideia, ainda mais quando essa escada não possui um corrimão. É muito fácil de se machucar em um lugar assim.
assim, ainda mais estando grávida. E torcer o tornozelo nesse tipo de competição é praticamente uma sentença de morte, pois a maioria dos desafios envolve uma certa atividade física, como correr por exemplo. E aí eu nem preciso falar o óbvio aqui, né? Correr com o pé ferrado é bem complicado, para não dizer impossível. A sorte dessas duas é que a Hyunju está ali para carregar o squad, e se desarmada ela consegue finalizar os caras com uma faca, talvez as coisas fiquem um pouco menos complicadas. Do outro lado do labirinto, o MG-Coin e o Nanjiou conseguem encontrar um membro da equipe azul e encurralam ele em uma sala. Porém, o homem se recusa a ser finalizado sem lutar e dá um bom trabalho para a dupla. E durante a briga, o Nanjiou acaba deixando a cruz com as balas diferenciadas cair. Mas como estava em minoria, o cara acaba sendo gravemente ferido. Só que antes do Nanjiou dar cabo dele, o MG-Coin pede para eles atacarem ao mesmo tempo e dividirem o ponto, pois não tinha nenhuma garantia de que ele iria ajudá-lo, e não querendo perder o seu aliado, o rapaz concorda. Então, após mandar o cara conhecer o céu, o MG-Coin aproveita a chance para pegar as chaves dele, para conseguir abrir as portas. E quando eles vão embora para procurar seu próximo alvo, o Minsu aparece e encontra a cruz com as balas perto do corpo. E sabendo o que tinha ali dentro, o garoto se lembra de todo o desaforo que ouviu do Nanjiou, e de como deixou a sua amiga ser finalizada por ser cagão. Por isso ele ingere um dos tóxicos para ter coragem de finalizar os outros. E pouco tempo depois, vemos que o Nanjiou e o MG-Coin conseguem encontrar e finalizar outro jogador, passando ambos para a próxima fase. Porém, quando estava prestes a ir embora, o Nanjiou percebe que seu parceiro estava procurando alguma coisa e pergunta se ele estava atrás daquela garota grávida. Com isso, o MG-Coin fica pistola e ameaça o cara, falando que se ele tentar encostar nela, iria finalizá-lo. Mas o rapaz apenas diz que queria ajudá-lo, pois de qualquer forma, se finalizassem os outros jogadores da equipe azul enquanto procuravam por ela, podiam acabar eliminando alguns jogadores da equipe vermelha, já que não teriam azuis o suficiente para os outros passarem, eliminando mais da metade dos players e triplicando a grana sem ter que finalizar todos diretamente. E ao ouvir isso, o MG-Coin percebe que era a chance perfeita para tirar o máximo de gente da competição e proteger a sua amada. Então ele acaba aceitando esse plano. Em paralelo, vemos o trio de garotas tentando encontrar a saída, até que a Junhee ouve que o pai da criança tinha passado para a próxima fase e avisa suas amigas de que provavelmente ele iria tentar encontrá-las, pois prometeu que iria proteger ela e o bebê. O problema é que quando elas param para checar se a moça estava bem, a soldado, e sim galera, não existe soldada, o feminino é soldado mesmo, tá? Então ela avisa que a Junhee com certeza tinha quebrado o pé e não conseguiria continuar se mexendo por muito tempo. E como se isso não fosse problema o suficiente, a bolsa da Junhee estoura nesse momento, deixando as outras duas muito preocupadas. E como não tinha outra saída, elas começam a fazer o parto da criança ali mesmo. Enquanto vários jogadores vermelhos e azuis batiam as botas, o Gi-Han continuava sua caçada pelo Daeho, sem nem perceber que o cara estava mais perto do que ele imaginava. Mas os dois não se encontraram, já que o Daeho estava fugindo de outro jogador da equipe vermelha, que encurralou ele em uma escada, conseguindo ferir a sua perna. Porém o Daeho chuta o seu oponente, derrubando-o da escada e o deixando inconsciente, aproveitando a chance para pegar a faca dele. E longe desse lugar, vemos a Mística guiando um grupo de pessoas que realmente acreditavam na capacidade dela de falar com os mortos, pois ela tinha dito que as almas que foram finalizadas ali iriam guiá-la até a saída. O problema é que quando eles abrem uma porta, que a mulher jurava ser uma saída, dois jogadores vermelhos surgem atacando o grupo, e ela aproveita para fugir enquanto seus seguidores eram eliminados. Bom, aqui já fica claro que esse jogo não é só brutal no sentido de violência, mas também tem uma pitada de jogos psicológicos aqui, e vários jogadores perderam muita coisa agindo dessa forma descuidada. Primeiro, vamos começar pelo MG-Coin. Até esse momento já deu pra perceber que o Nanjiou não bate bem da cabeça, e o consumo descuidado das paradinhas não ajuda nada em manter a cabeça dele no lugar. Então, mesmo querendo muito proteger a mãe do seu filho, o MG-Coin nunca deveria demonstrar o interesse que ele tem na Junhee para um cara desses, já que o Nanjiou pode usar isso como chantagem emocional, ou até pegar a Junhee de refém em algum jogo. E além disso, ele pode acabar espalhando isso para os outros jogadores, fazendo com que ela corra ainda mais perigo. Porém, essa ideia de finalizar mais jogadores azuis para que algumas pessoas do time vermelho fiquem sem alvo e sejam eliminadas de forma passiva pode até parecer inteligente, se você só pensa em ganhar o jogo. Mas na verdade, se o cara realmente quer proteger a Junhee, isso é a pior coisa que ele pode fazer. E o motivo disso é simples, galera. Quanto mais azuis o MG-Coin e o Nanjiou finalizarem, menos players sobram para os vermelhos finalizarem, e mais fácil fica para eles acabarem dando de cara com as três. E é puro pensamento lógico, pessoal. E considerando que os dois burros aí não podem fazer nada fatal contra os vermelhos, o máximo que o MG-Coin poderia fazer seria empurrar um jogador vermelho e se posicionar na frente dele para impedir que ele ataque a Junhee, ou jogar a faca dele para a garota usar enquanto ele imobiliza o adversário. Mas novamente, eu acho que sair finalizando aos azuis é a pior estratégia possível, pois só vai causar escassez dentro do labirinto. Pois vale lembrar que eliminar os azuis não diminui o tempo da partida, então os vermelhos ainda vão ter meia hora para encontrar os jogadores azuis para eliminar, e isso é bastante tempo, ainda mais se você levar em conta que muitos jogadores vão estar mortos, o que só vai deixar os vermelhos ainda mais desesperados e sanguinários. Quanto ao Minsu, eu entendo que ingerir aquilo era uma forma de tentar adquirir coragem, como o Thanos e o Nanjiou faziam, só que cada pessoa tem uma
uma reação diferente a esse tipo de coisa, galera. E não é porque o seu amiguinho toma isso e fica bem, que você vai tomar e ficar bem também, já que fatores como resistência do organismo e impactos mentais devem ser levados em consideração. O Minsu só perde a cabeça porque ele nunca tinha usado esse tipo de coisa antes, então a substância ia ter um impacto muito mais forte na mente dele. Não só isso, como devido à pressão psicológica que ele está sofrendo, a chance dele ter uma bad trip e ficar incapaz de continuar o desafio é gigantesca. O cara poderia pelo menos ter pensado direito antes e tomado metade, né? Ou nem tomado essa porcaria. E por fim, vamos falar da Hyunju. E pessoal, eu entendo que ela queria muito proteger as suas amigas, só que isso vai acabar sendo a razão da sua morte, pois diferente dela, as outras duas não conseguem se defender sozinhas, e por mais duro que seja, elas praticamente são um peso morto. Fora que dificilmente a Junhee conseguiria dar a luz sem chamar a atenção dos outros jogadores, e isso tudo só aumenta o risco de vida da Hyunju. E mesmo que ela consiga parar alguns jogadores vermelhos, se vários deles se juntarem ali, a coitada vai acabar sendo finalizada, tentando salvar as outras. Em situações assim, sempre devemos prezar pela nossa segurança pessoal, pois as outras duas não iriam conseguir proteger a Hyunju caso alguma coisa acontecesse. Talvez a única forma de mantê-las vivas seria aproveitando que tem alguns players mortos e mandar elas se fingirem de mortas enquanto a Hyunju procuraria pela saída, já que se der certo trancar as portas por fora e ter como deixar elas em uma sala relativamente segura e se fingindo de mortas, a Hyunju não teria que ficar preocupada em protegê-las ativamente o tempo todo. Porém agora com o parto, esse plano já era. Após conseguir escapar dos vermelhos, a Mística acaba topando de frente com o Daeho, mas graças ao pânico, ela nem liga pra isso e continua correndo pela sua vida. Mas aparentemente o azar dela estava bem forte, pois logo em seguida ela topa com o Gi-han, e vendo que o cara estava louco para finalizá-la, ela conta que tinha visto o Daeho com a perna ferida nos corredores, deixando um rastro de sangue e falando que se o cara quisesse matar aquele traidor, ele poderia ser liberto do seu karma negativo do último jogo. Então sem hesitar, o Gi-han vai atrás do cara, seguindo o sangue e deixando a Mística viver. E seguindo o rastro, o cara encontra uma escadaria com várias manchas de sangue, mas percebendo que a trilha parava na metade da escada, o Gi-han volta e encontra o seu alvo escondido atrás da porta. E aí o Daeho começa a implorar por sua vida, dizendo que nunca foi do exército e que sua tatuagem era falsa, mas que mentiu apenas para conseguir se encaixar. Porém o Gi-han está muito irritado para se controlar e vai pra cima do cara tentando finalizá-lo, só que ele hesita, e se aproveitando dessa brecha, o Daeho saca sua faca e consegue cortar o braço do Gi-han, falando que a culpa de todos terem morrido era dele, já que esse devia ser o plano o tempo todo, enganar as pessoas para serem finalizadas pelos guardas. E ao ouvir isso, o Gi-han perde a paciência de vez, partindo para cima do cara e conseguindo desarmá-lo, mas infelizmente ele quebra a faca no processo e é chutado escada abaixo. Mesmo assim, o Gi-han está no puro ódio e não desiste, e então ele vai atrás do cagão, o encurralando perto daquele vão gigantesco. Porém o Daeho não se rende facilmente e desarma o cara usando o próprio sapato. E sim, isso aí é tão ridículo quanto parece, mas pelo menos dessa vez, o Gi-han não hesita e derruba o cara com um socão na boca, e depois ele se joga em cima dele para terminar o trabalho. E o cara usa os seus últimos suspiros para dizer que tudo era culpa do Gi-han. E depois de finalizar o Daeho, ele volta a si mesmo e percebe o que tinha feito, começando a se culpar pela morte de todos daquele jogo. Então a mente do homem quebra de vez, e ele tenta se finalizar, mas é impedido e nocauteado pelos guardas. Em paralelo, o Young-sik acaba vendo algumas manchas de sangue em uma porta, e ao entrar, ele se depara com um azul ferido, mas o homem começa a implorar pela sua vida, deixando o Young-sik meio abalado, e vendo uma brecha, o outro jogador pula em cima do cara derrubando seus óculos, conseguindo desarmá-lo. Porém quando estava prestes a ser finalizado, a sorte sorri pra ele e outro vermelho aparece finalizando o 172, antes que ele acabasse com o Young-sik. Mas quando estava indo embora, o cara acaba pisando sem querer nos óculos dele, deixando a visão do coitado bem comprometida. Ok, nesse desafio uma coisa já ficou clara: se você for um jogador da equipe vermelha e hesitar em finalizar um membro da equipe azul, ou simplesmente demonstrar essa hesitação, com certeza você vai acabar batendo as botas, já que os azuis não vão ficar simplesmente parados esperando a morte. Eles obviamente vão te atacar e tentar revidar tudo lutando pelas suas vidas, com todas as suas forças. E o erro do Young-sik foi literalmente esse: hesitar em concluir o desafio, e ele ainda pode acabar sendo prejudicado por isso, já que a cada segundo existem menos jogadores azuis para ele finalizar. E quanto ao Gi-han, galera, eu entendo completamente a raiva dele, já que graças ao Daeho, seu melhor amigo foi finalizado na sua frente. Mas eu preciso apontar uma coisa aqui: a culpa também é dele, pois o Gi-han confiou toda a sua operação em um cara que era um covarde e estava fingindo tudo. E como o Gi-han é uma mula e não sabe julgar o caráter das pessoas, essa falta de julgamento acaba impactando demais quando você é o líder de algo e distribui funções para outras pessoas. Para dar um bom exemplo, é tipo acontecer alguma coisa no vídeo e eu vir culpar o editor publicamente por conta do erro que eu deixei passar na hora de revisar o vídeo. Entenderam, né? Mas não dá pra esperar muito desse burro, afinal, o frontman ficou debaixo do nariz dele a segunda temporada inteira e ele nem percebeu nada. E sim, dava pra pelo menos suspeitar do cara. Porém agora, o Gi-han precisava esfriar a cabeça e focar em sobrevivência ao invés de vingança, já que ele estava tão tomado pela raiva que o Daeho desestabilizou ele facilmente apenas pedindo desculpas.
vidas. E como eu já disse antes, hesitar nesse jogo é praticamente uma sentença de morte. E vamos lembrar que esse imbecil tinha um objetivo em mente, que era acabar com o jogo. Sim, é uma ideia extremamente estúpida e praticamente impossível de ser feita, né? Mas vamos combinar que sair procurando pelo Daiho, que a essa altura já poderia estar morto, é outra ideia burra, já que a Mística poderia apenas estar mentindo para sair viva. E então ele já deveria ter aproveitado para finalizar a Mística ali mesmo, para garantir a sua vaga para a próxima fase. Agora, sobre a hora em que ele desconfiou que o cara estava escondido atrás da porta, ele deveria ter dado um belo de um chutão nela para prensar o cara contra a parede e talvez desmaiá-lo com a pancada. Aí era só finalizar o serviço, sem correr risco algum. Mas o panaca do Gihan quis fazer da maneira mais difícil possível, e quase foi de base, já que escadas são um ambiente péssimo para combates corpo a corpo, pois elas têm quinas e vários relevos diferentes. Então se por azar você acabar tropeçando durante a briga e caindo, as chances de você quebrar algum osso, ou acabar batendo a cabeça e indo ver se no céu tem pão são gigantescas. E já que o cara não sabe chutar uma porta, o ideal seria levar o Daiho para o corredor e tentar lutar a partir de lá, onde o Gihan tinha mais chance de fazer alguma coisa, se bem que o cara foi desarmado numa sapatada, né? Parece até que ele esqueceu todo o treinamento que fez e tá sofrendo para acabar com um cara que fingiu ser durão esse tempo todo. Enquanto alguns jogadores estavam literalmente se matando pela vitória, a Mística segue caminho procurando pela saída, até que ela se encontra com o Minsu, que estava muito doidão por conta daquele negocinho, perguntando se a Seon-Nyo tinha visto a Sami, pois o Nan-Gyo queria fazer mal a ela, e o garoto precisa protegê-la. Porém, enquanto tenta escapar do doidão entrando em uma sala, a mulher acaba encontrando a saída na pura sorte, mas quando pensa que estaria a salvo, ela percebe que eram necessárias todas as 3 chaves para abri-la, e por isso ela sai procurando por chaves diferentes, fazendo setas com o sangue dos corpos para marcar o caminho até a saída. Em paralelo, o Jong-dae estava fazendo de tudo para sobreviver, se escondendo pelos cantos e evitando ao máximo os outros jogadores. O problema é que ele acaba ficando encurralado quando vê o Nan-Gyo e o MG-Coin se aproximando, por isso ele se deita no chão, fingindo ser um dos defuntos, e por sorte esse plano funciona. Porém, quando ouve outra pessoa se aproximando, o velho se assusta, mas logo percebe que era apenas a Mística tentando pegar a chave dele, e como ela queria muito sair dali e estava desarmada, a mulher pede a ajuda do velho, e juntos eles conseguem destrancar a porta de saída. O problema é que na hora de fugirem, o velho trai a Mística escapando e tirando uma das chaves da tranca para prejudicá-la, e os gritos de ódio da mulher chamam a atenção do Minsu, que ainda estava andando por ali meio doidão. E irritada com toda essa situação, a Mística começa a xingar o garoto sem razão alguma, e graças ao efeito da paradinha, ele acha que era o Nan-Gyo ali na sua frente, e ataca a mulher, finalizando-a com vários golpes. Só que quando se dá conta do que fez, o garoto percebe que tinha acabado de se tornar uma pessoa igual ao Nan-Gyo, e isso faz a mente dele quebrar totalmente. E falando em quebrar, a Jun-Hee estava quase quebrando com a dor do parto, mas graças à ajuda das suas amigas, ela consegue passar por isso, e colocar no mundo uma linda bebê de CGI. Sim, eles nem se deram o trabalho de pôr uma bebê reborn ali, e eu vou lembrar vocês disso pelo resto do vídeo, e sim, tem coisa pior por vir. Porém, após fazerem o parto do bebê de CGI, um jogador da equipe vermelha aparece pronto para finalizar uma delas, e sem hesitar, a Hyun-Jo pega a faca e inicia uma briga com o homem, só que dessa vez ela não consegue sair tão bem, e acaba levando um golpe na perna. Mesmo assim, ela continua lutando sem parar, e acaba sendo jogada em outra sala, onde consegue desarmar seu oponente e dar cabo dele. Mas quando iria voltar para junto das outras, a Hyun-Jo percebe que estava perto da saída, então ela usa as chaves para destrancar a porta, só que antes de ir embora, ela decide voltar para avisar suas amigas. Mas infelizmente, essa foi uma péssima escolha, e quando ela abre a porta dizendo que encontrou a saída, o MG-Coin finaliza a coitada pelas costas num ataque surpresa. Porém, quando percebe que era sua esposa que estava ali com a sua filha, o cara se desculpa só com um olhar, e mente para o Nan-Gyo que não tinha ninguém ali, indo embora e deixando as duas vivas como prometeu a sua amada. Após se recuperar do choque de ver sua amiga bater as botas na sua frente, a idosa pega a Jun-Hee e segue o rastro de sangue da briga até a porta com a saída. Mas quando estavam prestes a ir embora, o filho dela aparece em pânico, pois faltavam poucos segundos para o tempo acabar, e ele ainda não tinha finalizado ninguém. Por isso, o cara tinha que acabar com a Jun-Hee ou o bebê se quisesse ficar vivo. E mesmo sua mãe se jogando na frente e implorando para ser finalizada no lugar da sua amiga, já que tinha vivido bastante enquanto ela ainda tinha uma longa jornada, o Young-sik não consegue finalizar a própria mãe, e por isso ele parte para cima da Jun-Hee. Mas antes que ele fizesse alguma maldade, sua mãe crava aquela lâmina que ela escondia no cabelo, nas costas do filho, deixando ele em choque. Com isso, o tempo do jogo acaba, e os guardas invadem o labirinto para finalizar aqueles que não conseguiram concluir o desafio. E eles começam pelo Young-sik, deixando a mãe dele totalmente desesperada. Ok, eu estou começando a achar que todo mundo aqui quer bater as botas da pior forma possível, porque não tem condições. Primeiro, vamos começar pela Mística. Essa mulher já sabia que o Jong-dae era um maluco que faria qualquer coisa para sobreviver. Ela já tinha visto o comportamento questionável desse cara antes. Então, ao invés de confiar cegamente nele, eu continuaria procurando pelas chaves dos corpos dos azuis de forma silenciosa. Mas esse nem foi o pior dos erros dela, pois não necessariamente os azuis precisam fugir para passarem de fase. Apenas ficarem vivos até o fim do tempo já é o suficiente. Então, ao invés de ficar provocando um cara que nitidamente está alucinando e tendo um surto psicótico, era melhor ela só ter ganhado tempo
tempo, dizendo que iria ajudar ele a encontrar a Sami até o tempo acabar, ou pelo menos tentar enrolar o cara na conversa para tirar a faca da mão dele. E quanto a Hyunju, como eu disse antes, era meio óbvio que esse heroísmo cego ia acabar sendo a causa da morte dela. Se fosse eu no lugar dela, já teria deixado aquelas duas para trás há muito tempo, principalmente por conta do ferimento na perna que dificultaria e muito entrar em um combate novamente, e ela não precisaria abandoná-las, galera, e sim fazer o plano que eu falei, já que o mesmo plano deu certo pro velho e ele conseguiu sobreviver. Tudo que a Hyunju deveria fazer seria mover as duas de sala em sala e avançar pelos corredores sozinha, enquanto elas ficam se fingindo de mortas, até mesmo trocando de roupa com os players que já foram de base, pois podem ter jogadores vermelhos que estão prestando atenção nos números que são executados, e vão reparar nesses detalhes quando alguém se fingir de morto, sem contar que deveriam usar o sangue dos outros também, né? Ou ela até mesmo poderia usar as duas como iscas. Não é o melhor dos planos, né, galera? Mas seria uma forma mais segura e inteligente de proteger as duas. Além disso, mesmo que um parto normal traga menos complicações fisicamente do que uma cesárea, a Junhee ainda ficaria debilitada por bastante tempo, e muito provavelmente não sobreviveria ao próximo jogo. Então, usar o bebê como chantagem emocional para fazer os outros jogadores desistirem seria o ideal aqui, já que a criança também bateria as botas se continuasse ali. Mas aparentemente só existem pessoas perversas nesse lugar, já que teve cara ali que viu o recém-nascido e viu isso uma oportunidade de finalizá-lo. Após o fim do terceiro jogo, os sobreviventes começam a voltar para o dormitório aos poucos, e é nesse momento que o Nanjo percebe que tinha perdido a sua cruz, e começa a entrar em desespero, pedindo aos guardas para voltar até a arena e procurar pela sua cruz, só que os soldados o proíbem. Mas antes de atirarem nele, todos que estavam na sala ficam absolutamente surpresos ao ver a Junhee entrando com um bebê de CGI. E depois de algum tempo, os guardas iniciam uma nova votação para decidirem se os jogos iriam ou não continuar. E quando percebe que a maioria estava votando em continuar, temendo pela vida da Junhee e da bebê de CGI, a Jeonja se joga no chão implorando para os outros encerrarem aquele sofrimento e salvarem o bebê, dizendo até mesmo que daria sua parte do prêmio para todos que concordassem. Porém, mesmo com ela implorando com todas as suas forças, o Minsu, que estava com a cruz, percebe que o Nanjo estava prestes a ter um colapso de abstinência, e querendo se vingar, ele decide continuar jogando, e com isso a maioria vota por terem mais um jogo, deixando todos que não queriam participar em choque. Mais tarde, a Jeonja vai dar um pouco de comida à nova mãe e sua filha, e quando garante que ambas estavam bem, ela vai conversar com o Gi-han, contando que tinha sido a responsável por finalizar o próprio filho, graças aos jogos. E essa notícia é tão forte que até tira o cara do transe que ele estava, e vendo que conseguiu a atenção dele, a idosa implora para que o Gi-han salve a vida daquela criança. Afinal, ele era a única pessoa realmente bem intencionada naquele lugar, e ainda diz que nada daquilo era culpa dele, e sim das próprias pessoas que aceitaram participar, e dos ricos que financiavam essa maldade. Enquanto isso, do outro lado da instalação, vemos que os VIPs finalmente tinham chegado para assistir e até participar dos jogos, finalizando os vermelhos que sobraram no labirinto. Mas enquanto servia a eles, o líder dos soldados, que também estava envolvido no esquema do tráfico de órgãos, recebe a notícia de que o grupo responsável pela coleta tinha sido finalizado. Então ele ordena que identifiquem os corpos, e após uma análise do local, ele percebe que o único do grupo que ainda estava vivo era o número 16, ordenando que quando as luzes se apagassem, eles trouxessem o 16 até ele. Em paralelo, vemos que a No-Yo tinha dado o equipamento 16 para o Gyeong-Sok, que sobreviveu à cirurgia e estava se recuperando. Mas sabendo que esse disfarce não iria durar muito tempo, a mulher usa a ventilação para chegar até a sala onde o comandante ficava, ordenando que ele fornecesse um barco para ela e o número 16 fugirem em segurança. Inicialmente, o cara se recusa, mas a No-Yo lembra a ele que os VIPs já tinham chegado. Então, se ele não colaborasse e o sistema de tráfico deles fosse descoberto, ou os dois soldados fossem declarados traidores, o cara iria gerar um grande problema para si mesmo. E graças a isso, o líder concorda em ajudar. Longe da ilha de desafios, vemos que o o Jun-ho, estava patrulhando o mar novamente, quando ele recebe uma ligação do Choi avisando que tinha ido até o lugar onde o tal Capitão Park trabalhava, e ninguém ali conhecia o cara. Era como se ele fosse um fantasma. Não sabiam se ele tinha família e nem de onde o cara tinha vindo. Só que apesar dessa quantidade de informação suspeita, o Jun-ho avisa que não tinham provas de que ele tinha finalizado o antigo operador de drones, e pede para o Choi ligar novamente apenas se tivesse alguma prova. Em seguida, ele vai olhar as transmissões do drone, e pede para o capitão parar perto daquela ilha, pois tinha certeza de que estava reconhecendo o lugar. E quando chega em terra firme, o Jun-ho segue o caminho até o penhasco, onde ele tinha tomado o tiro do seu irmão, e informa aos outros que estavam chegando perto, e talvez conseguissem encontrar a ilha no dia seguinte. Bom, o plano da No-Yo foi realmente muito bom, pois disfarçar o cara como um dos soldados o manteria vivo, até ela conseguir pensar em um plano de fuga melhor. O problema é que eles deviam tentar fugir naquele mesmo dia durante a noite, pois com o acobertamento do chefe, as coisas sairiam de forma muito melhor, assim como o tráfico de órgãos dos quais a maioria dos outros membros não tem ideia. Então se o cara realmente fosse cooperar, dava para a garota e o Gong-suk fugirem dali, porque quanto mais tempo eles ficassem na ilha, maiores são as chances dos guardas descobrirem a falcatrua e finalizarem eles. O ideal aqui, para não levantar suspeitas, se ela queria arriscar a sua vida e salvar o outro jogador, era deixar o corpo do médico ali e finalizar o outro guarda que estivesse
sozinho ou fora de posição das câmeras, como no banheiro ou no quarto, e pegar o uniforme desse cara para dar ao Gong-suk. Assim, o chefe não saberia de quem poderia suspeitar, além da No-Woo, e ficaria confuso quando descobrisse que tinha outro guarda com ela, ou pelo menos se livrar do corpo do número 16, colocando ele naquelas fornalhas, porque deixar o corpo para trás, obviamente resultaria nos guardas descobrindo que tinha um jogador se passando por um Pinkman. Além disso, é bom que a mulher tenha um plano B caso ela seja traída, afinal, o cara aceitou tudo muito fácil. Pode ser que ele plante uma bomba no barco que ela pediu, coloque snipers na montanha para finalizar os dois, deixe a embarcação com pouco combustível ou com um tanque furado, ou até coloque alguém para segui-los, ou um rastreador no barco. Nada disso é impossível, galera, por isso o melhor seria ter algumas formas de barganhar para sair daquela ilha, como um gerente de refém ou até mesmo um dos VIPs, já que esses caras aqui são praticamente NPCs, falando besteira a temporada inteira. Sério, galera, todas as frases dos caras parecem geradas pelo chat GPT apenas para cumprir papel. Um dos caras simplesmente chega no banquete dizendo que estava atrasado porque a porcaria do helicóptero novo dele que ele comprou deu problema. E para sequestrar um desses caras não seria muito difícil, era só esperar um deles ir no banheiro, afinal eles estão o tempo todo bebendo e agindo como NPCs, ou até mesmo se passar por um dos servos dos caras, e aí sequestrá-los. Quanto à idosa, galera, realmente foi uma boa jogada apelar para o emocional das pessoas ali, mas não podemos esquecer que todo mundo naquele lugar tem um coração de pedra e só pensa em dinheiro, além de estarem focando apenas nas próprias vidas, já que a maioria está numa situação miserável e não tem como escapar dela sem a grana. Por isso, seria necessário tentar convencer o Gi-han, que tem um prêmio de 45 bilhões. Assim, caso os dois se unissem, eles poderiam combinar com o pessoal que dividiriam um prêmio entre eles, e quitariam todas as suas dívidas caso aceitassem se render, pois a única forma de convencer essa galera é atacando a ganância deles. E por fim, já não dá mais pra levar a sério essa falta de desconfiança do Bunho no Capitão Park. O cara já está ajudando ele a tentar encontrar essa maldita ilha há 2 anos, e já deveria ter ficado claro pra esse imbecil que só não acharam porque o cara estava sabotando o esquema, pois sempre que chegavam perto da localização da ilha correta, alguma coisa acontecia envolvendo ele, e eles acabavam se desviando do percurso. Fora que ele vive inventando desculpas esfarrapadas para não seguir as ordens do Junho, e saber que o cara praticamente era um fantasma sem passado, como se tentasse acobertar a sua vida inteira, é no mínimo suspeito. A sorte do Bunho é que o capitão ainda não tentou finalizar ele enquanto o cara dormia, porque é só o que falta para ele começar a desconfiar desse cara, mas aí também já vai ser tarde demais quando isso acontecer, né? Continuando com a investigação, o Choi vai com seu amigo até a casa do parque, disposto a invadir o lugar para adquirir provas contra o cara, mas para sua segurança, ele decide levar uma arma junto para poder se defender caso alguma coisa ruim acontecesse. E que bom que o cara fez isso, pois assim que ele entra, o Rottweiler do parque tenta atacá-lo. A sorte do Choi é que o bicho estava amarrado, então sabendo que tinha pouco tempo antes de chamarem as autoridades por causa do barulho, o homem quebra o vidro da porta para conseguir entrar e começa a vasculhar a casa do maluco, encontrando em um dos quartos um quadro do parque ao lado do vendedor de sonhos que finalizou o Kim. Irritado, ele pega aquilo como prova, mas quando estava prestes a ir embora, ele percebe que o cachorro tinha conseguido se soltar e virado de CGI também. E galera, o bebê de CGI eu até entendo. Agora você fazer um cachorro de CGI pra uma cena dessas é sacanagem demais. E aí o animal ataca o Choi, que não tem escolha senão acabar com a renderização do bicho. E depois de destruir os pixels do cachorro, o Choi se prepara para pular o muro, até que percebe algo estranho embaixo da casinha do Rottweiler, e quando vai checar, ele encontra um buraco lotado de dinheiro e um uniforme dos Pinkmans, entendendo que o parque era um deles. Só que antes de conseguir ir embora, ele é abordado pela polícia, que foi chamada por causa do barulho do tiro, e acaba sendo preso. Enquanto isso, na ilha, o chefe dos guardas envia uma chave escondida na comida da No-Woo para que ela saísse sem chamar atenção, mas ainda assim o homem fica desconfiado disso tudo, e pede para um dos guardas checar novamente a cena do crime, e lá eles percebem que na verdade, o número 16 tinha sido finalizado, e que um jogador escapou da sala com a No-Woo, e após identificarem o jogador, o chefe pede para seguirem com o plano normalmente, e envia os 2 soldados para patrulhar o perímetro do lado de fora, para ambos não desconfiarem de nada. E voltando ao dormitório dos jogadores, os guardas chegam para recolher o corpo da Jun-ja, que infelizmente não aguentou a pressão de ter finalizado o próprio filho, e ao ver a última das suas amigas batendo as botas, a Jun-hee entra em total desespero, e isso tira de vez o Gi-han do transe, por isso ele decide que iria salvar o bebê de CGI e a mãe dele a todo custo para cumprir o último desejo da velhinha. Em seguida, os jogadores são levados até a arena para o próximo jogo, e o Gi-han aproveita essa oportunidade para conversar com a Jun-hee, dizendo que ajudaria ela e sua filha a sobreviverem, porque fora dali, ele também tinha uma garotinha, e que apesar de não ser o melhor pai do mundo, ver ela crescer foi a melhor coisa da sua vida. Depois, os dois seguem para a arena, descobrindo que o próximo jogo seria nada menos do que pular corda, mas dessa vez quem decidia a ordem das pessoas seriam os próprios jogadores, só que eles teriam que completar o curso em 20 minutos, ou seriam finalizados. O problema é que quem caísse iria bater as botas na hora, e do outro lado do vidro, os VIPs começam a ficar empolgados, pedindo para o frontman que ele deixasse o bebê ser um jogador, para tentar incentivar a mãe da criança a dar tudo de si, pois ela já estava nas últimas graças ao seu pé quebrado, e também tinha o fato de que ela tinha acabado de dar à luz, e por isso o frontman concorda. Enquanto isso, dentro da arena, o Nanjiu estava começando a
sentir os efeitos da abstinência, e vendo que essa seria a chance de se vingar, o Misu vai até o cara mostrando que estava com a cruz. Nisso Nanjiu implora para o garoto lhe devolver, pois não conseguia fazer mais nada sem a substância. Só que o cara joga a cruz no meio do percurso e fala que se ele quisesse mesmo, deveria ir lá buscar. Sem escolhas e tomado pela abstinência, o Nanjiu inicia o percurso, conseguindo chegar até a cruz com facilidade, mas quando abre o compartimento, ele percebe que já não tinha mais nada lá dentro, e esse choque faz com que ele erre o salto e caia da plataforma, batendo as botas imediatamente. E vemos que na verdade o Minsu tinha guardado o último comprimido para o caso de precisar de coragem novamente. Então, enquanto o Gi-han tentava convencer a Junhee a deixar a criança ali para pularem juntos e voltarem para buscar a garotinha depois, os guardas apontam uma arma para os dois, falando que ela estava ali e ela também era uma jogadora, então devia fazer o percurso. Isso deixa o Gi-han extremamente irritado, mas sabendo que não tinha outra chance, ele decide que iria pular com a menina para impedir que o bebê fosse finalizado. Ok, até o cara que parecia estar sendo inteligente consegue ser uma mula nessa série, né? É simplesmente incrível, galera. O Choi deveria ter planejado melhor essa invasão, pois ele tinha bastante tempo para estudar o local antes de tentar invadir dessa forma burra, pois se o parque realmente estivesse tentando esconder alguma coisa, ele definitivamente teria um cachorro e um sistema de segurança para vigiar a casa, além de armadilhas. E até aqui tem burrice, né? Como é que você tem um cachorro para proteger a sua casa e quando sai por muito tempo, deixa o cachorro preso na coleira? Tá certo que depois o bicho escapou da coleira e se transformou num cachorro de CGI, mas isso aqui é mais mérito do cachorro do que do dono imbecil dele. E sinceramente eu fico revoltado com essas paradas. Com a grana que essa série fez, vocês vão me dizer que a única opção que tinham era fazer um bebê e um cachorro de CGI? Eu duvido que em toda a Coreia do Sul não tenha um adestrador bom com um cachorro treinado, que em 1 ou 2 semanas pudesse fazer essa cena aí. Se você pegar um caramelo na rua, deve levar uns 3 meses para ensinar o Pugueto a fazer a mesma coisa que esse cachorro de CGI fez. E eu falo isso porque uma cena de CGI custa bem caro, e talvez leve o mesmo tempo para ser feita. E de brinde, não teria ninguém reclamando dessa merda, que nem eu tô aqui, né? Já a porcaria do bebê de CGI, eu ouso falar que botar um bebê reborn seria melhor, mas aí eu fico com medo também, né? Porque já tá cheio de gente tratando essa bagaça como filho. Imagina se aparece no Round 6. As consequências seriam catastróficas, hein? Mas eu acho que eu tô indo longe demais aqui já. Mas voltando pro idiota do Choi, ele deveria checar por armadilhas e sistemas de segurança primeiro. E para entrar no local sem ter riscos, eu inicialmente colocaria um calmante forte dentro de uma carne e jogaria para o cachorro. Em seguida, tendo certeza de que o bicho estava apagado, eu entraria e tentaria arrombar a fechadura sem quebrar nada para não chamar a atenção dos vizinhos. Assim, a invasão passaria despercebida, e o único que poderia suspeitar é o próprio Park, caso ele voltasse para casa e encontrasse a porta arrombada, né? Já que esse idiota aqui só tinha um sistema de segurança na casa, sem redundâncias como câmeras ou alarmes. E não me perguntem por que o cara tem grana para aposentar a próxima geração dele enterrada no quintal, mas não pensou em pôr um sensor de movimento ou uma porcaria de uma câmera. Mas se o Choi fizesse o que eu falei, até ele voltar nós já teríamos tudo o que precisávamos, e também ele poderia aproveitar que estava ali e já tirar uma foto das provas e enviar para o Bunho. Sério, não precisa fritar o cérebro para pensar em tirar fotos das paradas e enviar pro Bunho. Mas não, o cara precisa cagar em tudo e ainda jogar pro alto, já que simplesmente tirar as fotos provaria que ele não podia confiar no cara, mas o Choi não fez nada disso, mesmo após dar um tiro no cachorro de CGI, o que claramente chamaria a atenção dos vizinhos e da polícia. Então essa mula realmente mereceu ser presa. Quanto a Junhee, o bebê era fácil de resolver, era só renderizar do outro lado. Tô zoando, galera. Ela obviamente estava numa desvantagem absurda nesse jogo e precisaria muito da ajuda de outra pessoa para cruzar até o outro lado. Isso porque só andar com o pé quebrado sem o devido tratamento é praticamente trocar um problema grave por uma doença crônica, já que cada passo gera um microtrauma e empurra os fragmentos dos ossos para a carne. Além de que o osso quebrado pode se deslocar e esmagar a carne, ou alguma ponta de osso furar o músculo, gerando problemas sérios que precisariam ser resolvidos com uma cirurgia. E mesmo assim a Junhee poderia mancar pro resto da vida, pois tinha a chance do osso se recuperar torto, acarretando em sérios problemas ao longo prazo. Mas quanto ao jogo em si, de todos os que enfrentamos até agora, esse é o mais fácil de sobreviver, caso você não esteja com o pé quebrado ou seja empurrado da plataforma, obviamente, já que a única coisa importante é se concentrar no movimento da corda e tentar pular sempre no timing certo. E como já sabemos que os que ficarem por último têm muito mais chance de acabar batendo as botas por serem empurrados ou por falta de tempo, então esse também é o primeiro jogo em que compensa ir primeiro que todo mundo. E por fim, tente sempre manter a calma e ir devagar, pois a pressa pode fazer você se desequilibrar ou errar um pulo, colocando a sua vida em risco. E sinceramente, pessoal, eu já tô tão cansado da burrice crônica dessa galera, que eu vou dizer agora como encerrar essa rodada aqui pelo menos. É o seguinte, eu iria primeiro nesse jogo e ficaria parado lá na chegada, gritando que só deixaria passar quem fosse votar para parar essa porcaria toda. Quem não tivesse afim seria jogado para baixo. E para garantir que isso daria certo, o ideal seria chamar as pessoas que votaram pro jogo parar antes desse jogo começar, e convencer alguns deles a passarem por primeiro junto. Aí infelizmente quem não passar vai de vala, e quem mentisse eu finalizaria enquanto estivesse dormindo com um travesseiro. Bem poucas mesmo, afinal não sobrou um personagem
que presta nessa porcaria. Após pegar o bebê de CGI em seus braços, o Gi-Han começa o percurso e consegue passar com certa facilidade até o meio da plataforma, até que ele percebe que tinha um buraco no meio dela para dificultar ainda mais o jogo. Só que o cara é brabo demais pulando corda e consegue concluir o percurso com extrema facilidade e salvar a bebezinha de CGI, prometendo que voltaria para ajudá-la assim que fosse possível. Então, quando vem que não era tão difícil assim, vários jogadores começam a pular e um deles chega no final primeiro que os outros, começando a empurrar os competidores para aumentar o prêmio e ganhar o jogo, fazendo o Gi-Han ficar totalmente chocado. Só que o cara avisa que se finalizassem todos os jogadores agora, poderiam voltar para encerrar o jogo e ficar com um prêmio só para eles, e em seguida derruba outra pessoa, e vendo a maldade do cara, o Gi-Han congela. Isso faz com que vários outros jogadores acabem batendo as botas. Alguns até tentam voltar, mas quando uma delas chega perto, outro cara acaba ali finalizando. Mas ao ver que o tempo estava acabando e que se não fizesse nada, a Jun-Hee iria acabar batendo as botas, o Gi-Han ameaça jogar o cara dali de cima se ele não sair da frente, e por medo de bater as botas, o homem acaba obedecendo. Com isso, o Jong-Dae consegue cruzar até o outro lado junto com uma meia dúzia de jogadores. E aqui eu tenho que falar uma coisa, até a porcaria da corda foi feita de CGI e teve gente que não pulou e não caiu porque a corda era de CGI, né? Mas enfim, com todos eles chegando perto do final, o cara que estava os empurrando ataca. Só que nesse ponto, o Gi-Han já está pra poucas ideias e joga o cara em direção à barra de metal, o derrubando lá embaixo. Nisso, o Min-Soo percebe que não teria coragem de cruzar se estivesse puro, por isso ele ingere o último negocinho e fica pra lá de doidão, pulando devagarzinho enquanto alucinava e sorria. Mas por pura sorte, ele consegue chegar do outro lado, mesmo estando em outro mundo. E aí o MG Coin percebe que a Jun-Hee não conseguiria sozinha e pede para ajudá-la, mas a mulher mostra o estado da sua perna e fala que ele não conseguiria carregá-la. Além disso, o cara tinha finalizado a pessoa que salvou a vida dela e da filha deles. Então a Jun-Hee só viu o MG Coin como um lixo, o que ele é mesmo, e pede pro cara nunca mais se aproximar dela ou da sua filha. E depois de tomar esse fora, o cara desiste de ajudar, completando o percurso sem olhar para trás. Só que nesse momento, o Gi-Han percebe que já não daria mais para voltar, mas a Jun-Hee grita do outro lado que nem tinha necessidade disso, pois ela não tinha condições de continuar o jogo, e nem de proteger o bebê, pedindo apenas que o Gi-Han salvasse a vida da sua filha, enquanto faz um salto de fé em direção à morte certa. Com isso, o jogo se encerra, e os VIPs NPCs começam a discutir o que fariam com o bebê de CGI, e um deles fala que seria melhor eliminá-lo, pois a criança seria muito dependente de outro jogador para continuar, e portanto, seria eliminada rapidamente. Só que para evitar isso, o Frontman fala que poderiam transformá-la na nova jogadora 222, que era o número da sua mãe, e achando que isso seria interessante, todos os VIPs concordam. Com isso, os jogadores já estavam se preparando para votar a favor de encerrar o jogo, pois o valor do prêmio que seria dividido entre eles era o suficiente para os caras. Mas aí os soldados vão até a sala para anunciar os resultados, deixando os jogadores muito confusos, com o fato de constarem 9 jogadores no placar, sendo que tinham apenas 8. E aí os guardas explicam que agora a bebê seria a nova número 222, o que deixa todos eles muito irritados, pois os caras não concordam em ter que dividir o prêmio com um bebê, que não fez nada para merecê-lo, e partem para cima da criança na intenção de finalizá-la. Só que os soldados avisam que a violência entre os jogadores não será permitida antes do último jogo, que aconteceria após a votação. Bom, antes de tudo, eu vou falar uma coisa aqui, e eu duvido que vocês não vão concordar comigo. Se a Hyun-Joo estivesse viva, ela carregaria a Jun-Hee nas costas para passar esse desafio facilmente. Esse MG Coin é um baita de um molenga. O cara nem tentou fazer algo para ajudar a mãe da filha dele, simplesmente viu o pé da garota e desistiu. E como eu tinha feito a observação anteriormente, esse é o primeiro jogo em que de fato quem começa tem a vantagem, já que além de todos os outros pontos mencionados, ainda tem o fato de que a corda vai balançar mais rápido a cada minuto. Então, quanto mais no final da fila você ficar, mais precisos vão ter que ser os seus saltos, e mais difícil vai ser para saltar no buraco no meio da plataforma. E só pra deixar claro, galera, eles falaram isso durante o jogo, e eu não vi essa porcaria ficando mais rápida não. Vai ver, o CGI tava com defeito. E aproveitando que estamos falando de tempo, esse Gi-Han já está me fazendo suspeitar que, de fato, ele está querendo finalizar os outros jogadores para ganhar outra bolada de dinheiro. Vai ver, ele tá querendo fazer uma segunda caminha lá no hotel, porque ele ficou muito tempo esperando aquele cara finalizar os outros antes de intervir, fazendo a Jun-Hee perder a sua chance de conseguir passar o percurso, sendo que era muito mais fácil só chutar o cara ali de cima logo, pois nesse ponto do jogo, o Gi-Han já tinha sujado as suas mãos várias vezes, e mais um não faria diferença alguma. E sobre a ideia de tentar salvar a Jun-Hee, a única maneira seria colocando a garota nas costas para tentar pular. Afinal, pelo que deu pra ver, não era necessário pular tão alto. O Gi-Han e a Hyun-Joo praticamente têm a mesma altura, e a Jun-Hee tem 1,60 de altura e 45 quilos, o que é considerado leve para um adulto. Então eu continuo com o meu pensamento de que mesmo ferida, a Hyun-Joo conseguiria carregá-la. Afinal, ela tinha um histórico militar e se provou várias vezes durante a temporada. Outra coisa que eu fiquei pensando é como é que eles vão fazer para manter esse bebê de CGI vivo, pois um recém-nascido não sobrevive mais do que 2 dias sem o leite materno, que o mantém hidratado e nutrido, e eles estão em uma ilha, né? A partir disso, já temos riscos severos de morte ou colapso metabólico, e como eu tenho quase certeza
certeza de que não vão dar leite ninho pra essa criança, o Gi-Han não tem qualquer chance de manter essa criança viva até o fim dos jogos. Mas vai ver, vão dar uma mamadeira de CGI pra ele também. Voltando ao Jun-Ho, ele pede ajuda da sua tripulação para definirem o próximo local de busca com base na ilha em que ele tinha sido baleado, pois eles tinham apenas mais um dia antes que os jogos acabassem. Então ele pergunta ao Capitão Park onde ele achava mais provável que a ilha estivesse, e o homem diz que com certeza não era em uma certa parte do mapa, pois as correntezas eram fortes demais, e a patrulha marinha vivia passando por lá, o que faz o Jun-Ho ficar um pouco em dúvida se ele estava mentindo. Do outro lado da ilha, a No-Will e o Gong-Suk conseguem pegar as armas e equipamentos com total facilidade, e são direcionados para a patrulha do lado externo logo em seguida, mas assim que os dois saem, o chefe ordena que os guardas iniciem uma caçada e capturem ambos antes que escapem. Porém os guardas não conseguem chegar a tempo, e eles conseguem sair com um barco. Só que quando estavam prestes a escapar, a No-Will recebe uma ligação do chefe dos guardas, informando que sabia exatamente qual jogador ela estava tentando ajudar, e que isso não daria certo, pois eles sabiam para onde o cara iria, encontrar a filha doente, mas promete que se a mulher entregasse o Gong-Suk, iria deixá-la viver. E sabendo que não tinha outra opção, a No-Will volta para a ilha, pedindo que seu amigo fuja dali, enquanto a neblina ainda estava densa, ajudando-o a despistar os guardas. E quando chegasse em terra firme, o cara deveria ir direto às autoridades, pois a filha dele corria grave perigo. E sem pensar duas vezes, o Gong-Suk vai embora para proteger a sua família. Já a No-Will decide tentar uma jogada arriscada, e começa a escalar uma montanha para invadir a base pela ventilação. E falando na polícia, vamos para o Choi, que está tentando desesperadamente explicar ao oficial que não tinha tentado roubar a casa do Capitão Park, mas sim ajudar o seu amigo, já que o Park era envolvido com uma gangue, que levava pessoas para uma ilha apenas para finalizá-las em jogos bizarros. Só que obviamente o investigador não acredita nisso, principalmente porque o Choi tinha uma longa lista criminal, graças aos esquemas em que ele trabalhava. Por isso, os oficiais ligam para o Capitão Park para avisar que a sua casa tinha sido invadida por um tal de Choi, que disse algo sobre ele fazer parte de uma gangue secreta, que obriga pessoas a jogar apostando suas vidas. E ao ouvir isso, o capitão desliga, e imediatamente informa o seu ajudante no outro barco para eliminar todos que estivessem com ele, já que ambos foram descobertos. E sabendo que tudo estava dando errado, o Choi mente para os policiais que precisavam do seu telefone para falar com seu advogado, mas quando o investigador permite, ele pega o celular e sai correndo para ligar para o Jun-Ho, e por sorte, ele consegue fazer isso antes de ser capturado, avisando que o capitão fazia parte do esquema, e que ele já sabia que tinha sido descoberto. Nisso, o capitão pega uma submetralhadora e sai pelo barco atirando em todos que vê pela frente, mas antes que finalizasse o último dos homens, o Jun-Ho surpreende o velho atirando nele com um arpão, e aí ele tenta interrogar o Park para saber onde a ilha ficava, mas o velho se recusa a dar qualquer informação, e apenas fala que mesmo se chegarem até lá, não vão conseguir impedir os jogos de continuar. Mesmo assim, o investigador não desiste, e pede ajuda ao último homem que sobreviveu, contando que seu irmão também estava naquela ilha, e que por isso precisava chegar lá antes que fosse tarde demais. Nesse momento, o Jun-Ho se lembra de que o capitão tinha arriscado uma parte do mapa, quando estavam conversando sobre a rota que deveriam seguir, e como ele era um traidor, não é difícil imaginar que ele estava mentindo para manter o grupo longe da ilha. Então, muito provavelmente, aquele quadrante era onde os jogos estavam acontecendo. Por isso eles seguem com um barco destruído procurando por qualquer sinal da ilha em meio à neblina, até que o Jun-Ho recebe uma ligação do seu irmão, pedindo que ele pare de investigar antes que bata as botas. Mas obviamente, o investigador se recusa. Ok, eu definitivamente não entendo como funciona a cabeça dos policiais nesse universo. Tudo bem que o Choi não é flor que se cheire, e ele poderia facilmente estar assaltando aquela casa de verdade. Mas os oficiais não suspeitarem de nada em relação a uma quantia absurda de dinheiro enterrado é praticamente impossível. Além disso, eu não comentei muito sobre isso na primeira e segunda temporada, porque eu queria guardar pra essa aqui. E eu fico me perguntando o que as autoridades desse país ficam fazendo que não notam o estranho desaparecimento de pelo menos 400 pessoas todos os anos. E como vimos na segunda temporada, os homens de macacão rosa literalmente andam no meio da cidade à noite, e vão em diversos locais movimentados, como aquela balada, onde capturaram o Gi-Han. E eu vou até repetir algo que eu já falei em outros vídeos aqui da série. A Coreia do Sul é um dos países com mais câmeras de monitoramento do mundo. Sério, galera, tem mais de 1,5 milhão de câmeras de segurança em operação lá. É impossível que nenhuma delas tenha pego a ação dos Pinkmans, ou até mesmo dos recrutadores. Então, como é que ninguém, ou nenhuma instituição do governo está investigando a fundo os desaparecimentos? E principalmente, como eles não notaram que os sumiços estão ligados a homens de máscara, e com uma roupa mais chamativa que look de carnaval? A única ideia que eu consigo pensar é que o governo deve estar metido nisso também, meio que fazendo um controle populacional, tipo o que acontece em Uma Noite de Crime. Mas eu vou ter que falar pra vocês, em Uma Noite de Crime, centenas, ou talvez milhares, são finalizados na noite do expurgo. E então eu não acho que o governo pode usar o mesmo discurso que é usado lá. Pra ser sincero, eles não falam nada, né? Mas a verdade é que eles estão finalizando os pobres do país. Mas isso não faz muito sentido para Round 6. Então tem a segunda opção. Eles devem estar recebendo uma grana também para deixar a coisa rolar. E por fim pode ter uma terceira opção, que seria para se livrar dos apostadores e devedores do país, pois o governo poderia fazer vista grossa para isso. E os bilionários que organizam os jogos
jogos, poderiam quitar essas dívidas dos caras por debaixo dos panos, com os bancos e afins, e assim ganhariam um passe livre para finalizar eles nos jogos, sem chamar a atenção de ninguém. Só que essas quitações mágicas de dívidas seriam rastreáveis também, aí precisariam de muitas pessoas envolvidas nisso, e é por isso que é bizarro um jogo desse tamanho não ser descoberto ou exposto por tanto tempo. Mas fora isso, chega a ser impressionante a burrice desses caras, mas o Choi também não se ajuda muito, já que ao invés de tentar falar as coisas com calma, ele prefere gritar na cara de um policial, o que só deixa ele parecendo ainda mais um lunático. Além disso, os oficiais ao menos deveriam ter em mente que o Choi estava dizendo a verdade, já que era algo muito maluco para ser inventado, e vindo de um criminoso, eles ao menos deveriam considerar que isso poderia ser uma informação da qual a polícia não tinha conhecimento, que corria pelo submundo, e revelar isso para um possível suspeito desse jeito não só é proibido, como é uma burrice sem tamanho. Enquanto isso, na ilha, os jogadores que sobreviveram ao quinto jogo são presenteados com um banquete, e vemos que os VIPs estavam com medo deles escolherem não continuar jogando, mas o Frontman já tinha armado um plano para impedir que isso acontecesse, e para dar uma falsa sensação de que a maioria conseguia sair dali com vida, ele ordena que os guardas deem uma dica do próximo jogo aos participantes. Então os jogadores restantes são presenteados com um verdadeiro banquete, e estavam aparentemente se divertindo, felizes por terem chegado até ali, mas a felicidade acaba quando os guardas chegam com a notícia de que iniciariam uma outra votação para continuar ou não os jogos, mas avisam que para incentivar todos a não desistir, iriam dar uma dica do que aconteceria no dia seguinte, pois o próximo jogo seria formado por escolhas, já que os jogadores conseguiram decidir quem seria ou não eliminado, e caso pelo menos 3 pessoas batam as botas, os 6 que sobrassem seriam considerados vencedores, e sairiam com um prêmio em dinheiro. Nisso, os mais inteligentes já entendem que poderiam haver mais do que 3 mortes, mas como a ganância é o que move essas pessoas, tirando o Gi-han e o Min-soo, que nessa altura do campeonato também estava sofrendo de abstinência, todos os outros voltam em continuar jogando, inclusive o MG Coin, mesmo sabendo que a filha dele poderia ir de arrasta. Porém, com a decisão tomada, todos comemoram pela última noite antes do jogo final, e aí o Gi-han percebe imediatamente que o restante dos participantes estão fazendo um complô contra ele, a bebezinha de CGI e o Min-soo, o que deixa o cara fora de si. Mas quando parecia que não tinha mais escapatória, um dos guardas aparece para buscar o Gi-han, pois o Frontman queria falar com ele. E quando se encontra com o líder, o homem fala que queria ajudá-lo a sair dali com vida e com a criança. Por isso ele entrega um punhal ao homem, falando que se o Gi-han realmente estivesse disposto a fazer de tudo para salvar o bebê, ele deveria finalizar todos os outros jogadores enquanto estivessem dormindo. Assim, pelas regras da competição, ele e a bebê seriam considerados vencedores e poderiam sair dali com vida. Porém, quando percebe que o Gi-han não estava botando fé nas suas palavras, o Frontman decide retirar a sua máscara e revelar a sua verdadeira identidade. E ao ver o rosto do In-ho, o Gi-han fica cheio de ódio e pega o punhal para finalizar o cara, mas ele apenas se desculpa por ter atirado no seu melhor amigo e avisa que mesmo se finalizá-lo, no dia seguinte teria outra pessoa no seu lugar. Portanto, a única chance de acabar com aquele jogo seria finalizando os outros jogadores. E entendendo a situação, o Gi-han pega a faca e vai embora, mas não antes de ouvir o In-ho perguntando se ele ainda confiava na bondade das pessoas. Bom galera, aqui o Frontman deu um verdadeiro checkmate no Gi-han. Isso porque de fato a única chance que ele tem de vencer esse jogo seria finalizando os outros jogadores enquanto dormiam, indo totalmente contra os seus princípios, pois aparentemente o próximo jogo vai exigir que formemos uma equipe, e mesmo se formássemos um time com o Min-soo, que também era um dos alvos, ainda seriam 6 pessoas contra 2, fora o fato de que o Gi-han ainda teria que lutar enquanto tentava ao máximo manter um recém-nascido vivo, o que torna toda a luta ainda mais difícil do que já era, ou seja, o cara tem tudo para ser finalizado nesse jogo. Quanto ao Min-soo, ele já tinha passado por coisas bem piores antes de pular corda, como ver a sua amiga sendo finalizada bem na sua frente, então recorrer à paradinha para completar o percurso não foi só burrice, já que a maioria dos alucinógenos afeta diretamente o cérebro, e também a coordenação motora, dando muito mais chances dele bater as botas do que sobreviver ao jogo, como também são extremamente viciantes por causa da sensação de bem-estar e a viagem psicodélica que causam. E entrar em abstinência logo agora que ele precisava do cérebro e do físico a todo vapor é um erro que pode custar a sua vida, principalmente porque ele já tinha visto como isso deixava as pessoas, graças ao exemplo do Nan-gyu e do Thanos. E agora falando do restante dos jogadores, eles são extremamente idiotas de acreditarem que uma organização tão fria e calculista como essa iria dar uma dica de graça para eles sem terem alguma segunda intenção. Escolher continuar participando é subestimar muito o sistema e também os outros jogadores, que poderiam muito bem te trair no próximo jogo para ficar com toda a grana, já que todos eles são maníacos gananciosos. Se eles precisavam tanto de dinheiro e queriam se manter vivos ao mesmo tempo, eles poderiam tentar negociar com o Gi-han e pedir que ele pagasse as dívidas de todos ali, em troca deles encerrarem o jogo. Assim, todos os sobreviventes poderiam ficar com uma grana considerável e viver uma vida tranquila e sem preocupações. Só que todo mundo aqui é cego de tanta ganância. Mas essa decisão deles vai custar muito mais do que imaginam. Voltando ao dormitório, o Gi-han pensa em finalizar os outros participantes, e isso faz o Frontman se lembrar de quando era apenas um jogador, e o Sr. O lhe deu a chance de finalizar todos com aquela mesma faca para poder sobreviver. E claro que o cara não hesitou em fazer
fazer isso, mas diferente dele, o Gi-Han tem uma visão da Sae-Bayok, dizendo que o cara não era uma pessoa ruim. Então, mesmo sabendo que aquela seria sua melhor chance, o Gi-Han recusa a proposta e volta para sua cama, sem machucar ninguém, deixando o Frontman extremamente fora de si. Em paralelo, a No-Will rasteja pela tubulação do complexo e invade o quarto do líder dos guardas, pegando-o como refém e forçando o cara a apagar todos os dados que tinham sobre o Gong-Suk no sistema. E depois de obedecer, a garota avisa que teria que apagar o cara para não restarem testemunhas, mas o homem fala que ainda tinha uma ficha impressa que ficava na sala do Frontman, e só o chefe da guarda tinha acesso àquele lugar além do líder. Então, se vendo forçada a isso, a mulher acaba pegando o cara de refém e levando ele até o elevador para chegarem na sala do Frontman. Porém, após apertar o botão de subir, o chefe aproveita a deixa para desarmar a sua colega, derrubando a arma dentro do elevador e jogando a garota para fora. Com isso, os dois iniciam uma luta brutal, mas infelizmente a No-Will acaba perdendo. E aí o chefe fala que viu a ficha do Gong-Suk e que os dois trabalhavam juntos, então ele imagina que a mulher deve ter se apaixonado por ele. Só que a No-Will fala que apenas queria manter a filha do cara viva, fazendo o chefe debochar dela, por achar que assim ela iria se redimir por ter abandonado sua filha na Coreia do Norte. Em seguida, ele crava uma faca no abdômen da mulher, planejando finalizá-la. Porém, antes que isso acontecesse, o rádio do cara toca, com os guardas lhe avisando que o jogo final iria começar. E enquanto ele estava distraído, a No-Will rasteja até o elevador e consegue pegar a sua arma, atirando no cara antes que ele conseguisse finalizá-la. Em paralelo, os guardas levam o restante dos jogadores para a arena, avisando que o último desafio seria um Squid Game nos céus, que consistia em 3 fases: o quadrado, o triângulo e por fim o círculo. E para passarem de fase, todos precisavam eliminar ao menos um ou mais jogadores em cada uma das formas. E obviamente o pessoal foca no Gi-Han e no bebê, já que eles eram os alvos mais fáceis. Porém, eles focam tanto no Gi-Han que nem percebem o Min-Soo totalmente alucinado ali atrás, já que o cara estava vendo seus antigos companheiros tentando puxá-lo para baixo por causa das suas traições, inclusive o Thanos. Ok, definitivamente o Gi-Han está completamente ferrado nessa etapa, e a culpa é inteiramente dele, já que o cara teve a chance de proteger a criança fazendo algo extremamente difícil. Mas provavelmente para ele, a vida de 6 caras que estavam há pouco tempo querendo finalizar uma criança vale mais que a vida da própria bebê de CGI. Ou será que ele sabe que a bebê é de CGI e não quer salvá-la? Agora, a única pessoa com quem ele poderia formar uma aliança está completamente doidona e impossibilitada de pensar racionalmente. E como eu disse antes, o Min-Soo já deveria ter percebido que usar esse tipo de coisa iria atrapalhar muito mais do que ajudar. Só que o Gi-Han também não parece querer proteger a criança tanto quanto ele fala, pois ao invés de aproveitar a chance para finalizar todo mundo na maciota, ele saiu fazendo o maior barulho possível. A sorte dele é que parece que todo mundo ali capotou de vez, pois se alguém acorda e vê o cara com uma faca, eles iriam pra cima dele e acabariam com o Gi-Han sem dó alguma. E por falar em dormir, esse pessoal deve realmente ter muita confiança uns nos outros, porque eu nunca conseguiria dormir tão profundamente numa situação dessas. Vai que alguma pessoa mal intencionada aproveita para me sufocar com um travesseiro durante a noite, né? Além disso, se o Gi-Han não tiver um ótimo plano pra essa fase, ele com certeza não vai durar 2 minutos nessa arena, já que esse jogo é indiscutivelmente um jogo de equipes, e quem tiver mais pessoas do seu lado vai ganhar, pois lutar num ambiente tão pequeno como esse contra muita gente é totalmente impossível. E quanto a Neo, não era só matar o cara e pegar a máscara dele, já que entrar num ambiente fechado como o elevador deveria ser evitado, já que um lugar tão pequeno facilitaria muito a aproximação do seu oponente, fora que é um ambiente muito complicado para uma luta por ser muito apertado, e num cenário tão planejado como esse, com certeza deve ter uma escada de incêndio, então seria melhor forçar o chefe a ir por ela, mantendo uma pequena distância segura para evitar que ele conseguisse virar rápido e te desarmar. Após explicarem o jogo, os organizadores avisam que os jogadores teriam que pisar em um botão para iniciar a próxima rodada, e quando Jongdae pisa no botão, um timer de 15 minutos se inicia, indicando que o primeiro round tinha começado. Então o MG Coin, o velho e os outros iniciam uma espécie de votação, para decidir qual dos 3 eles iriam eliminar primeiro, e obviamente todos voltam na coitada da criança, mas como precisavam separar o Gi-Han da bebê, para terem a quantidade exata de sacrifícios e conseguirem ficar todos vivos, eles começam a tentar convencer o Gi-Han a soltar a garota, dizendo que a coitada já não tinha mãe, e obviamente também não deveria ter pai, portanto mesmo se ela sobrevivesse ao jogo, a coitada estava fadada a bater as botas. Só que na tentativa de proteger a sua filha, o MG Coin toma a primeira atitude como um pai nessa bagaça, e diz que deveriam primeiro tentar eliminar o Min-Soo, que nitidamente estava sob o efeito de substâncias, podendo ser capaz de atacar os outros. Além disso, a rodada já tinha iniciado, e poderiam tentar convencer o Gi-Han a soltar a menina na próxima rodada. Com isso, ele consegue convencer os outros, mas quando chega a hora de empurrar o rapaz, todos os caras ficam com medo de se aproximarem e acabarem sendo empurrados, já que o garoto estava muito fora de si e alucinando bastante. Nisso, o MG Coin percebe que tinha uma barra de ferro no meio da arena e aproveita para pegar aquilo, usando-a para empurrar o Min-Soo para a morte, e ganhando a chance de seguir em frente. Mas quando chegam na próxima arena, eles já começam a pensar em como fariam para separar o cara da criança, já que se empurrassem os dois juntos, teriam que lutar entre eles para chegarem até o final. Só que mesmo com os 6 tentando de todas as formas convencê-lo a se livrar da garotinha, o Gi-Han se recusa a sacrificar a menina, e por causa
causa dessa teimosia, um deles inicia um contador de 15 minutos da rodada. Com isso, o Gi-hun implanta uma dúvida entre eles, falando que não planejava soltar o bebê, e perguntando como eles iriam decidir entre eles quem seria eliminado na próxima rodada. Com essa dúvida na mente, o cara hesita em empurrá-lo e volta ao grupo, dizendo que precisavam pensar em outra solução. Só que isso apenas deixa um deles muito irritado, quase iniciando uma briga entre os 6. Mas antes disso acontecer, o MG Coin fala que tinha um plano para separá-los. Com isso, eles jogam pedra, papel e tesoura para decidir quem iria executá-lo. E quando isso é decidido, eles todos amarram seus paletós para usar como corda e aproximam um cara do Gi-hun, dizendo que iriam decidir quem seria finalizado na sorte. Mas quando o homem chega perto o suficiente, ele agarra o Gi-hun para puxá-lo até o centro do triângulo e eliminá-lo. Só que antes disso acontecer, o Gi-hun saca o punhal que tinha ganhado do frontman e corta o paletó, derrubando 4 deles e rendendo o outro. Nesse momento, o MG Coin vai para cima com tudo e derruba o seu ex-parceiro, contando que dessa vez estava do lado do Gi-hun, revelando que aquela é a sua filha. Bom, antes de tudo, eu queria deixar claro que tiveram erros dos dois lados, tanto do Gi-hun quanto dos outros 6 panacas. Mas vamos começar pelo grupinho que cometeu a maior burrada de todas. Afinal, eles já tinham decidido antes quem iriam eliminar, então não fazia sentido iniciar toda essa votação agora. Eu sei que se eles empurrassem o Gi-hun, iriam ter que finalizar um do seu próprio grupo para continuar vivos, mas é como se as pessoas se importassem muito uns com os outros. Então seria melhor cortar o maior problema já de cara e finalizar o Gi-hun primeiro, ou pelo menos dar uma paulada com um cano na cabeça do cara, para ver se ele cai inconsciente em cima da plataforma. Se isso funcionar, o jogo acaba ali, mas caso não funcione, era só decidir entre si uma pessoa do próprio grupo para ser eliminada no final. Esse era o jeito mais seguro de poupar o máximo de vidas, sem arriscar uma briga entre o grupo por causa da criança. E quanto ao Gi-hun, não podemos esquecer que ele ainda tinha um punhal que recebeu do frontman, então caso seja necessário, ele pode tentar atacar de surpresa um dos homens, focando nas maiores ameaças primeiro, como o MG Coin ou aquele cara alto que estava caçando encrenca com todos, pois o velho é muito covarde para tentar alguma coisa diretamente, e não representa ameaça alguma no momento. Fora isso, o que o Gi-hun fez é totalmente certo nessa situação. O ideal aqui, como ele não conseguiria brigar com 5 caras mesmo estando com a faca, era usar a manipulação para fazer eles brigarem entre si. Essa é a única solução. O problema é que esse jumento esquece que tem uma pilha de dinheiro em casa e não tenta subornar ninguém. Ou vocês realmente acham que se ele oferecer uma parte do prêmio, ou até uma boa grana para qualquer um desses caras, os caras não iriam virar seguranças particulares dele? Mas semear a desconfiança entre eles foi uma boa estratégia. Eu sei que falar isso é meio zoado, mas de fato Min-Soo era o alvo perfeito nessa situação. Ele era o único que não estava na sua plena capacidade de raciocínio, além de estar muito indefeso por conta das alucinações e da crise de abstinência. Então o garoto era quem tinha a menor chance de revidar de alguma forma, fora que ele não seria útil para ajudar ninguém naquele estado. Mas é exatamente por isso que ele deveria ser o último a ser eliminado, pois o rapaz seria o alvo perfeito para quem chegasse até o final do jogo, sendo quase impossível perder numa briga para ele. Enquanto os jogos estavam esquentando na ilha, vemos que o Gong-Suk estava quase conseguindo escapar pela neblina, até que infelizmente ele é alcançado pelos guardas, que começam a atirar no barco e atingem o motor, fazendo ele parar. Com isso, o Gong-Suk tenta atirar neles para escapar, mas logo o cara fica sem munição, e os seus inimigos começam a se aproximar. Só que quando tudo parecia perdido, o Jun-Ho aparece finalizando os Pinkmans, e salvando o Gong-Suk no último segundo. Voltando a No-Yu, após finalizar o seu chefe, ela sai pelo lugar procurando o arquivo do Gong-Suk, e enquanto vasculhava as salas, ela encontra uma estátua bizarra do Sr. Oh, até que ela encontra uma porta selada com cadeado, e depois de estourá-lo, ela encontra os arquivos de todos os jogadores anteriores, inclusive o Gong-Suk. Com isso, voltamos até a arena, e vemos que todos estavam irritados com a traição do MG Coin, mas como eles estavam com as armas, os caras não veem outra solução, senão apelar para a sobrevivência. Então eles decidem entre os 4 e escolhem um deles para ser finalizado, moendo o coitado na porrada e jurando que iriam jogar ele para fora na próxima rodada. Só que o Gi-hun fica com dó do maluco e diz que era melhor decidir na sorte ao invés de agir como animais. Mas como ninguém ali queria morrer, eles não concordam e iniciam uma briga para sobreviver, mas tendo uma certa dificuldade e tendo que largar o bebê no chão para brigar direito. E depois de muita briga, o Gi-hun consegue usar o peso do homem em cima dele para perfurá-lo com a faca, ganhando a briga. Enquanto isso, o MG Coin também estava lutando pela sua vida, só que o seu oponente foi muito burro e acabou se jogando na beirada, ficando pendurado apenas pelo bastão do MG Coin, lá ele. E com isso, o cara consegue derrubar seu inimigo facilmente, finalizando mais um dos jogadores. Nesse momento, o velho que não tinha se metido na briga até agora, decide se pronunciar, falando que os dois eram incríveis, e agora era só jogar o cara ferido na próxima rodada, que os 4 poderiam sair dali vivos. Mas o MG Coin fala que se finalizassem o velho ali também, seria mais dinheiro para eles, então sem hesitar, ele empurra o idoso para a morte. E vendo que seria o próximo, o cara que estava ferido se recusa a deixar os outros dois saírem daquele desafio ilesos. E mesmo com o MG Coin implorando para ele ficar parado, o homem se joga lá de cima, fazendo com que na próxima rodada, o Gi-hun e o MG Coin tenham que decidir entre si quem seria o sacrifício. Ok, aqui o Gi-hun realmente foi meio idiota, isso porque ele estava apenas com uma faquinha minúscula para se defender, então ele precisava manter o máximo de distância possível para que ninguém fosse para cima dele. Afinal, como eu disse antes, o cara estava com um recém-nascido no colo, e isso dificultaria muito para ele se sair bem numa luta contra uma ou
salvou várias pessoas. Além disso, o fato dele ter se aproximado dos outros jogadores só facilitou ainda mais para ele ser desarmado. O correto aqui seria manter distância enquanto o MG Coin tomava a frente, já que ele estava com um bastão e tinha vantagem de território, por ter muita mais facilidade de empurrar alguém pra fora. Agora, quanto a esse final, eu acho que eu nem preciso explicar o quão ridículo foi isso aqui, né? Porque o MG Coin estava bancando o gênio, frio e calculista o tempo todo. Mas ao invés de fingir e aceitar a proposta do velho e arrastar o cara ferido para o outro lado, deixando para acabar com o velho e o cara ao mesmo tempo, ele preferiu finalizar o velho e deixar claro para o outro cara que ele seria a pessoa eliminada. E isso quebrou totalmente a possível vitória perfeita que eles iriam ter. E agora, alguma dessas antas vai ter que se sacrificar para o outro poder ficar vivo e cuidar da criança. E eu vou ser bem sincero com vocês, na hora que esse jogo começou, eu já sabia que ia sobrar só o MG Coin, o Gi-Han e o bebê de CGI. Mas o jeito que foi feito isso, foi muito idiota e forçado. Sério, quão estúpido você tem que ser para fazer uma coisa tão idiota. Enquanto o jogo chegava na sua fase final, do lado de fora vemos que o Boon Ho tinha conseguido resgatar o Gong Sik. E após confirmar que o cara era realmente um jogador usando a máquina de um dos soldados, o Jun Ho pergunta onde era a ilha dos jogos, pois finalmente ele ia confrontar o seu irmão. Então após fazer os primeiros socorros no homem, o Jun Ho e o seu amigo chamam a guarda costeira, que iria demorar um pouco para chegar. Mas ao invés de esperar a cavalaria, o Jun Ho pega o seu traje de mergulho para invadir a instalação sozinho. Em paralelo, vemos que a No-U decidiu destruir não só a ficha do Gong Suk, como também de todos os outros jogadores que participaram daquilo usando as bebidas do Frontman como combustível para começar um incêndio. Só que antes de ir embora, ela encontra sua própria pasta e vê nos arquivos as fotos da sua antiga família, e inclusive da sua filha que supostamente foi de base. Então, destruída depois de tudo que viveu, a mulher se sente em frente à tela com uma arma para encerrar a gameplay. Enquanto isso, na arena, com todos os outros finalizados, o MG Coin apenas pergunta se a sua filha estava bem antes de seguir para a próxima fase. Só que depois de cruzar a ponte, o Gi-Han tenta ir para o outro lado, mas o MG Coin o impede, ordenando que ele passe sua filha para ele e fique no triângulo. E ainda confiando na humanidade, o Gi-Han tenta explicar que se ele ficasse no triângulo, na próxima rodada o rapaz teria que finalizar a própria filha, e garante que iria se sacrificar para que os dois pudessem ficar vivos. Só que o MG Coin não se importa com isso, e fala que o cara faria o mesmo para ficar com todo o prêmio só pra ele. Então, vendo que o maluco não iria desistir, o Gi-Han deixa a criança no chão e se afasta de fininho, pegando a faca que tinha deixado no corpo do outro jogador. E enquanto o MG Coin pega a criança e a plataforma se recolhe, ele salta até o outro lado, iniciando uma briga com o MG Coin, que pergunta se ele não estava disposto a se sacrificar pela sua família. Mas o Gi-Han avisa que um cara como ele não merecia isso, e consegue fazer o homem derrubar a barra de ferro lá embaixo. Só que vendo que iria perder, o MG Coin pega a bebê e garante que jogaria ela lá embaixo se o homem não lhe entregasse a faca. Então o Gi-Han obedece, mas assim que pega a lâmina, o MG Coin inicia outra briga, e graças a isso, os dois acabam caindo, e só não batem as botas porque o jovem segura no paletó do Gi-Han, mas a roupa acaba cedendo, derrubando aquele maluco para a morte. Em seguida, o Gi-Han escala até o topo, deixando os VIPs surpresos, pois ninguém na história tinha sido bicampeão como ele. Só que diferente do que todos pensavam, ao invés de finalizar o bebê, o Gi-Han fala que eles não eram cavalos para se tornarem animais de aposta, e sim seres humanos, que podiam ajudar uns aos outros. E então ele faz um salto de fé sem feno para que a bebezinha pudesse viver, deixando todos surpresos com esse final, incluindo a No-Will, que desiste de bater as botas, e decide que iria viver a vida que a sua filha não pôde, usando a máscara do chefe para sair dali. Nesse momento, o Frontman é avisado de que a guarda costeira estava se aproximando, então ele vai até a sala de comando e inicia o processo de evacuação, acionando bombas que explodiriam a ilha inteira em apenas 30 minutos. Depois, o Frontman vai até a arena buscar a bebezinha, até que o Jun Ho aparece atirando no vidro, e ao encarar o irmão pela primeira vez depois de tanto tempo, ele pergunta várias vezes a razão do In Ho ter feito parte daquilo tudo, mas o cara sabe que seu irmão é um inútil, e não diz uma única palavra, e apenas vai embora com a criança. Poucos minutos depois, a ilha começa a explodir, queimando o corpo do nosso herói junto com todas as provas da existência dos jogos, e tudo que o Jun Ho pode fazer a respeito é ficar olhando de longe, esperando a guarda costeira chegar. Bom, eu sei que o Boon Ho quer muito encontrar o seu irmão, só que mesmo se ele chegar na ilha, sem um plano decente, o cara vai ser fuzilado pelos guardas antes de chegar no Frontman, ou pelo menos era para ter acontecido isso, né? E apesar de bancar o Rambo parecer muito legal, a chance de você bater as botas também é gigantesca. Então eu ficaria quietinho no barco esperando a guarda costeira chegar. Mas supondo que eu fosse maluco e burro, que nem esse cara aí, ao menos eu pegaria a roupa dos guardas do barco e voltaria com o barco para conseguir passar pelos sistemas de segurança e não levar uma chuva de balas assim que pisasse em terra firme, além de me infiltrar no lugar e escapar com a equipe. E falando na guarda costeira, com uma explosão daquele tamanho numa ilha na Coreia, o mínimo que eu espero é que em poucos minutos tenham drones e caças varrendo toda a área e barcos da marinha procurando pelos responsáveis e fechando qualquer ponto de embarque para conseguirem capturar todo mundo, porque isso literalmente pode ser considerado um ato de terrorismo, fora a questão do tráfico de órgãos e assassinato de pessoas. E falando nas autoridades, eu entendo que as intenções da No-U foram as melhores possíveis, mas destruir todos aqueles arquivos em vez de levar com ela e enviar para as autoridades como prova é muita burrice, pois a maioria das pessoas ali poderia facilmente ser identificada e presa por participar dessas atrocidades. E por fim, vamos falar dessa batalha final.
final, e do sacrifício totalmente desnecessário, pois tudo que o Gi-Han precisava ter feito era tentar apertar o botão antes ou durante a briga com o MG Coin, já que o cara chegou perto do botão diversas vezes enquanto lutava com ele. Afinal, o cara não tinha garantia nenhuma de que os VIPs ou o próprio Frontman iriam proteger a garotinha, e se ele só tivesse iniciado o timer, esse sacrifício nem precisaria ter acontecido. Mas a maior burrice mesmo foi do MG Coin. Ele já tinha visto o Gi-Han quase bater as botas várias vezes para proteger o bebê, então ele não tinha razão nenhuma para não acreditar que o cara iria se sacrificar para os dois ficarem vivos. E se o jovem tivesse aceitado a proposta, ao menos seriam 2 vencedores no jogo. A criança teria alguma família para criá-la. Não que eu ache que esse pai aí seria um bom exemplo, e ainda por cima esse idiota ficaria com o prêmio dos dois. Afinal, o Gi-Han tinha dito que fez uma promessa para Jun-Hee, de cuidar do bebê de CGI. É sério galera, a burrice desse pessoal chega a doer. Após a explosão da ilha, vemos que alguém invade o local onde o Gi-Han guardava todo o seu dinheiro para roubá-lo, e depois de 6 meses, quando o Choi finalmente sai da prisão, vemos que o Jun-Ho e seu outro amigo foram até lá recebê-lo, e o Jun-Ho conta que alguém havia pegado todo o dinheiro do Gi-Han, o que deixa todos muito confusos, pois só os dois e o próprio Gi-Han sabiam da localização da grana, mas eles nem foram atrás, pois gostavam de imaginar que o cara tinha voltado dos mortos apenas para pegar o dinheiro. Em seguida eles começam a falar do futuro e do que fariam dali pra frente, e então o Jun-Ho avisa que não tinha ideia, pois não queria voltar para a polícia depois de tudo que passou, e depois de deixar seus amigos à frente do velho hotel onde o Gi-Han guardava sua fortuna, o Choi fala para o seu amigo que eles podiam reformar o lugar e recomeçar num trabalho mais honesto, contando que ainda não sabiam quem tinha pegado toda a grana do Gi-Han e desaparecido. Mais tarde, vemos o Jun-Ho chegando em sua casa e encontrando uma grande surpresa, a bebê que agora não é de CGI, e que tinha sido a ganhadora dos jogos na ilha, e que vinha com um pequeno presente do seu irmão, um cartão dos 45 bilhões dos prêmios dos jogos, grana o suficiente para o Jun-Ho nunca mais precisar trabalhar. Ainda bem, né, porque esse cara é um animal. Em paralelo, vemos a No-Oh pedindo um retrato para seu amigo Gong-Suk, para checar como ele e a filha estavam, mas quando vê que a garotinha tinha melhorado, graças à ajuda de todos no parque, a mulher sente que tinha cumprido a sua missão, e vai embora sem nem dizer ao cara que ela era a guarda que tinha ajudado ele o tempo inteiro. Só que quando ela entra no seu carro, a moça recebe uma ligação daquele agente com quem ela tinha conversado na segunda temporada, falando que tinha uma pista fortíssima de que a filha dela poderia estar viva e morando na China. Então, sem pensar 2 vezes, ela vai direto para o aeroporto, onde ela passa por outra pessoa muito importante, a mãe da Sae Bayok, que o Gi-Han tinha prometido ajudar e trazer para a Coreia do Sul. E finalmente vemos a mulher se reunindo com seu filho. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, vemos o Frontman indo pessoalmente até a casa da filha do Gi-Han, para informar que o pai dela tinha falecido, mas antes de bater as botas, ele havia dado a ela tudo que ele tinha. Então ele entrega uma caixa, onde vemos o uniforme do 456, e um cartão que devia ter toda a grana do Gi-Han que foi roubado do hotel. Mas antes que a garota pudesse fazer qualquer pergunta, o Frontman vai embora. E no caminho ele avista uma agente jogando Datik, o mesmo jogo que os vendedores de sonhos jogavam com seus alvos na Coreia, entendendo que os jogos sempre iriam continuar, mesmo que em países diferentes. Bom galera, eu tenho que falar pra vocês, essa terceira temporada pode ter tido alguns bons momentos, mas pra mim é uma péssima maneira de não encerrar as coisas. Teve vários momentos que eu senti que eles simplesmente pegaram uma referência forte de algo, como os VIPs finalizando os participantes, sendo praticamente o que acontece em um albergue, só que feito de uma forma preguiçosa, pois os VIPs aqui são um bando de idiota com dinheiro. Sério galera, é exatamente assim. Toda vez que passava o segmento dos VIPs, dava raiva de ver todos eles agindo como imbecis ao extremo, só bebendo e falando frases prontas. No fim, o cavalo do Gi-Han não acabou com porcaria nenhuma, e pra mim o sacrifício do cara não valeu de nada, pois aqueles VIPs lá cagaram pra morte dele. Talvez o Frontman tenha sido impactado um pouco com isso, e quem sabe comece a trabalhar internamente para acabar com os jogos. Mas fora isso, eu não vejo que tenha tido um grande impacto nos jogos. O Bun-Ho eu prefiro nem falar muito, o cara literalmente mirou no Leon do Resident Evil 4 e acertou no burro do Shrek. Se cortassem toda a parte da busca pela ilha, não faria diferença alguma. Esses caras são tão burros que nem imaginaram que o dinheiro sumindo do hotel tinha dedo do Frontman, ou o cara fez de conta que não sabia. Pelo menos essa mula do Bun-Ho não precisa voltar a trabalhar como um policial, né? Pois a galera ia estar ferrada se dependesse desse cara para investigar alguma coisa. E como eu falei de Resident Evil 4, esse final é praticamente o final do jogo, cara. A ilha explodindo com a contagem regressiva e tudo. Faltou só ter um jet ski pro Jun-Ho escapar. Agora, sobre os jogos acontecerem em outros lugares, isso aqui pra mim, vejam bem, na minha opinião, só serve para fazer spin-off, pois não faz muito sentido pra mim ter jogos no mundo todo e vários bilionários irem justamente na Coreia do Sul assistir aos jogos, muito menos fazer os jogos por lá, porque como eu falei antes, o monitoramento por câmeras lá é extremamente forte e se descobrissem algo assim acontecendo lá, o governo estaria com fortes problemas, já que os desaparecimentos em massa chamam muita atenção, e digamos que quando bilionários ou milionários viajam, eles também chamam bastante atenção, e sempre tem gente de olho, então ir para a Coreia do Sul apenas para assistir os jogos levantaria muita suspeita, ainda mais que tem os mesmos jogos acontecendo nos Estados Unidos. Só para vocês entenderem melhor galera, quando uma pessoa muito rica ou influente viaja, principalmente em grupos como vimos aqui, os governos ficam atentos, seja por prevenção a sequestros
roubos, terrorismo, lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou até espionagem. Existem sistemas de alertas automáticos que cruzam informações como nomes, passaportes, país de origem, destinos e etc. E eu sei que um dos caras disse que comprou um helicóptero novo para chegar ali, mas entrar na Coreia do Sul ou sair do país de origem dele, com certeza deve deixar um registro. Então eu acho difícil que bilionários ou milionários conseguiriam sumir do mapa para ficar assistindo esses jogos. E isso que eu nem citei dos paparazzis que podiam tirar fotos dos caras quando eles estivessem saindo do país. E falando do final, isso aqui não faz sentido algum, galera. O Datic é um jogo cultural da Coreia do Sul. Não faz sentido algum recrutar americanos com esse jogo, sendo que eles nunca devem ter visto isso na vida. Seria muito mais comum um jogo de cara ou coroa, ou até um beer pong, aquele jogo com os copos e uma bola de ping-pong, que é algo cultural dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, seria um bafo ou um truco, mas aí com certeza alguém levaria uma mesada na cabeça, né? Mas finalizando, eu acho que eles vão fazer alguma série spin-off, tipo a Noel indo pra China com os jogos por lá também, ou talvez uma série americana. No momento que eu tô gravando o vídeo, nada foi confirmado oficialmente, só tem uma galera especulando, só que esse final aí meio que deixa entender que isso poderia acontecer, né? Fala galera, e se você fosse chamado para participar desses jogos, você aceitaria? Me contem aí nos comentários. E se você se mudasse para uma cidade nova, mas descobrisse que no milharal desse lugar vive uma entidade maligna em forma de palhaço, que finaliza todos que entram no milharal, o que você faria? Quer descobrir se esses jovens conseguiriam sobreviver ao Friendo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de usar bem o seu dinheiro para nunca entrar em dívidas, e acabar entrando num jogo mortal criminoso que pode custar a sua vida.